Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 401. À medida que o campo de batalha começava a se acalmar, tremores distantes ainda ecoavam pelo ar. Todos em Konoha sabiam, isso significava que Namikaze Minato ainda estava lutando contra o Quatro Caudas. Droga, eu realmente não sei como lidar com esse tipo de monstro. A expressão de Minato era sombria. A maior parte de seu chakra já havia sido drenada, e até mesmo sua invocação fora cancelada. Gamabunta havia retornado ao Monte Myoboku. Afinal, nem mesmo os grandes sapos da montanha conseguiam resistir por muito tempo a uma besta com cauda. Depois de levar uma surra brutal, Bunta simplesmente não aguentou mais. Rugido, tanto o Quatro Caudas quanto seu Jinchuriki Roshi eram formidáveis. Com a liberação de lava, sua força de combate era avassaladora. Combinado com o poder da Bijudama e um corpo incrivelmente resistente, era mais do que Minato podia enfrentar. Sua técnica do Deus Voador do Trovão e sua extraordinária velocidade de reação permitiram que ele evitasse ataques, mas ele não conseguiu desferir um único golpe efetivo. Maldito Flecha Amarelo. Se você tem coragem, pare de ficar pulando por aí. Enfrente-me de frente. Assim como Minato não podia fazer nada contra o Quatro Caudas também não podia fazer nada contra ele. As Bijudamas erraram, a liberação de lava errou. Ele estava enlouquecendo o oponente. De repente, uma pequena lesma escapou das roupas de Minato, aquela que Tsunade lidera antes da batalha. Minato, já chega. Iwagakuri recuou, Anzo da Salamandra recuou, e nem os Cinco Caudas nem Kazuyama retornaram ainda. Lady Tsunade ordena que você se retire. No instante em que ouviu isso, os olhos de Minato brilharam. Realmente parecia que a maré da batalha tinha virado, um desenvolvimento bem-vindo. Ele não tinha nenhum desejo de continuar lutando com o Quatro Caudas. Sem hesitar, ele desapareceu no mesmo instante usando a técnica do Deus Voador do Trovão. O Quatro Caudas imediatamente explodiu em frustração, batendo os pés no chão. Seu desgraçado. Se você tem coragem, pare de fugir. Mas Minato não lhe deu atenção e voltou direto para a base. Lady Tsunade Sensei, estou de volta. Ao aparecer ao lado de Jiraiya, Minato parecia visivelmente cansado. Estava completamente exausto. Ao ver seu aluno mais estimado retornar, Jiraiya caiu na gargalhada e lhe deu um tapinha caloroso. Muito bem, Minato. Sem você e Kazuyama, esta guerra teria sido muito mais difícil. E então, tudo bem com o Quatro Caudas? Minato assentiu com a cabeça. Não corri muito longe, mas a área é uma bacia. Mesmo que ele queira me perseguir até a Terra da Grama, vai demorar um pouco. Não há nada com que se preocupar. Ele fez uma pausa e depois continuou. Qual é a situação aqui? Anzo se foi, certo? E quanto a Cinco Caudas? Kazuyama voltou. Minato tinha grande apreço por Kazuyama. Não só eram amigos próximos, como Kazuyama era a única outra pessoa capaz de usar a técnica do Deus Voador do Trovão. E seus insights já haviam inspirado Minato mais de uma vez. Mas Tsunade e Jiraiya balançaram a cabeça negativamente. Seja interceptando Anzo ou confrontando Cinco Caudas, Kazuyama deu tudo de si. As 5 serpentes gigantescas que ele invocou deixaram uma impressão duradoura nos ninjas de Konoha. A visão delas devastando o campo de batalha foi inesquecível. Até Tsunade e Jiraiya tiveram que admitir. Kazuyama realmente havia ficado mais forte. Que estranho. Com a técnica do Deus Voador do Trovão, ele deveria ter conseguido recuar facilmente. Lady Tsunade, você não deu a lesma para ele? A expressão de Tsunade tornou-se constrangida. Será que ela poderia admitir que havia esquecido? Assim que a batalha começou, ela se esqueceu completamente disso. E Kazuyama havia retornado no meio da batalha. Não foi totalmente culpa dela, foi? Ao verem a expressão dela, Jiraiya e Minato ficaram sem palavras. Tsunade, você está falando sério? Você se esqueceu de algo assim? Você se esqueceu que aquele moleque some assim que a briga acaba? Tsunade coçou a cabeça. Não era sua intenção, mas com tudo acontecendo tão rápido, realmente havia lhe escapado da mente. Tudo bem, esqueçam isso. Não precisamos nos preocupar com Kazuyama. Ele é muito esperto. Todos comecem a montar fortificações ao longo da fronteira. Minato. No momento em que Tsunade estava prestes a distribuir as tarefas, várias figuras mascaradas surgiram correndo da direção do País do Fogo. Eles eram da Anbu, sem dúvida alguma. Ao vê-los chegar, Tsunade e Jiraiya trocaram um olhar. Ambos perceberam imediatamente que algo estava errado. Lady Tsunade, Senhor Jiraiya. Trazemos uma mensagem do Hokage. Lord Jiraiya, Namikaze Minato e Kazuyama Gekko devem retornar imediatamente à vila. Algo importante aconteceu. Jiraiya franziu a testa ao ouvir isso. Minato ficou em silêncio, claramente imerso em pensamentos. O que aconteceu? Estamos no meio de uma guerra. Você tem noção do que significa para Jiraiya abandonar repentinamente a linha de frente? Se você não me der uma explicação adequada, não permitirei que eles se retirem da batalha. O tom de Tsunade era firme. Ordens à parte, ela era a comandante na linha de frente. Sem sua aprovação, ninguém sairia dali. Kazuyama, e eu. Tsunade, some daqui. Continue falando e eu te mato. Os Anbu trocaram olhares, em seguida, deixaram um dos seus para trás enquanto os outros se espalharam para garantir a segurança da área. A atitude só fez com que as expressões de preocupação nos rostos de Tsunade, Jiraiya e Minato se intensificassem. O que poderia ser tão sério a ponto de Anbu estar tomando tais precauções? Será que algo era realmente tão grave? Lady Tsunade e Lord Jiraiya, isso diz respeito a Orochimaru. Um dos 3 Sannin desertou oficialmente no campo de batalha na Terra das Águas Quentes. Tsunade, Jiraiya, Minato, fazia sentido. De jeito nenhum. Orochimaru jamais desertaria. Deve haver algum engano. A voz de Jiraiya se elevou embargada pela emoção. Ele simplesmente não conseguia acreditar que seu camarada faria algo assim. Sair da aldeia? Isso não era possível. Lord Jiraiya, por favor, acalme-se. Isso já foi confirmado pela Anbu e pelo próprio Hokage. Orochimaru realmente desertou. Mas ele não fez mal a ninguém da aldeia. Ele deixou o campo de batalha sozinho. É por isso que o Hokage precisa que você retorne imediatamente, junto com Namikaze Minato e Kazuyama Gekko. Após transmitir a mensagem a Jiraiya, o Anbu se voltou para Tsunade. Lady Tsunade, nessas circunstâncias, pode autorizar o retorno deles à vila? Tsunade ficou em silêncio. A deserção
versão de Orochimaru. O impacto na vila seria enorme. Ele não era um ninja qualquer, era um pilar da vila. Muitos acreditavam que ele seria o próximo Hokage. E agora, alguém assim havia se tornado um traidor. Então Kazuyama está sendo chamado de volta porque ele também é aluno de Orochimaru? Isso não é da nossa conta. Recebemos apenas ordens para garantir o retorno deles. Tsunade balançou a cabeça negativamente. Jiraiya e Minato podem ir, mas Kazuyama não pode. A batalha acabou de terminar, e ele ainda está lá fora depois de ter atraído a besta de 5 caudas para longe. Ele ainda não voltou. Capítulo 402. Eliminar uma besta com cauda? Os Zambu ficaram atonitos com a declaração e afinal, eles eram bestas com cauda. Não se surpreenda. Essa era a nossa estratégia para lidar com eles. Minato era responsável pelo 4 caudas. Kazuyama Gekko cuidava dos 5 caudas. Ele ainda não voltou. Mas assim que Tsunade terminou de falar, uma figura apareceu de repente ao lado dela, ainda encharcada. Droga, finalmente consegui voltar. Por que voei tão longe? Que olhares são esses? Por que todo mundo está me encarando? Espere, não são os Zambu? O que aconteceu? A situação ficou tão ruim que tiveram que mandar vocês para a linha de frente. O retorno repentino de Kazuyama pegou todos de surpresa. Os Zambu chegaram a desembainhar suas lâminas por instinto, prontos para a ação. Calma aí. Vamos conversar, tá bom? Sem necessidade de espadas. Não pense que eu também não tenho um. Kazuyama desembainhou casualmente a espada Kusanagi de suas costas, seu brilho gélido claramente superior ao de uma arma comum. Kazuyama, você voltou. O que aconteceu com os 5 caudas? Os 5 caudas? Não faço ideia. O ator estava em plena forma. Kazuyama respondeu com indiferença, sua atitude calma e despreocupada, como se não tivesse acabado de derrotar uma besta com cauda. O tom de voz dele fez Tsunade franzir a testa, cerrando os punhos. Seu desgraçado. Não brinque comigo. Você usou a técnica do deus voador do trovão para mandar os 5 caudas embora. Para onde você a mandou? E por que você só está voltando agora? Tsunade lançou um olhar para o Zambu ao redor e em seguida, interrogou Kazuyama com severidade. Ele também olhou para o Zambu, juntando as peças rapidamente. A presença deles na linha de frente significava apenas uma coisa. Tinha que ser sobre seu professor. Para onde eu enviei? Usando a energia Senjutsu, arremessei os 5 caudas no mar. Provavelmente ainda estão nadando por aí, supondo que os Jinchuriki saibam nadar. Kazuyama deu um sorriso malicioso, suas palavras carregadas de divertimento. Todos, incluindo Tsunade, estremeceram com a crueldade gratuita da situação. Todos pensaram, meu Deus, ele realmente jogou uma besta com cauda no oceano? E de tão longe assim? Até Minato quase se mordeu de vontade de falar. A distância por si só era impensável. Alguns duvidaram a princípio, mas lembrando-se do que o Senjutsu era capaz de fazer, deixaram para lá. Tsunade e Jiraiya não duvidaram dele nem por um segundo. Eles tinham visto o modo sábio de Kazuyama em primeira mão. E como o próprio Jiraiya treinava Senjutsu, ele entendia bem como a energia natural, além do chakra comum, poderia fortalecer imensamente um praticante. Kazuyama desempenhou seu papel impecavelmente, sua demonstração do modo sábio no campo de batalha serviu exatamente para este momento. Quanto ao motivo do meu atraso, vamos lá. Eu precisava descansar. Você sabe quão longe fica o mar daqui? Não posso ficar no modo sábio para sempre. A princesa serpente na caverna Ryushi me mataria. Suas palavras dissiparam completamente qualquer suspeita remanescente. Jin, a atuação do anfitrião enganou a todos com sucesso. Namikaze Minato agora está plenamente consciente de suas próprias falhas. Senjutsu se tornou sua obsessão. Recompensa especial, Rasengan. Espere, Rasengan? De jeito nenhum. Essa é a técnica característica do Naruto. Sempre que houver problemas, Ban, Rasengan. Não foi suficiente? Odama Rasengan. Ainda não foi suficiente? Rasengan sábio. Ainda não funciona? Bijudama Rasengan. É a joia da coroa do arsenal do protagonista. E neste momento, Minato ainda nem a inventou. Coitado. Ele nem imagina que sua futura invenção já foi roubada. Entretanto, Minato já havia tomado sua decisão. Ele também dominaria o Senjutsu. Estilo era uma coisa, mas poder, isso era tudo. Muito bem então. Agora que Kazuyama Gekko está de volta, Lady Tsunade, ele também retornará à vila. Quanto à linha de frente, o Hokage já tomou as providências necessárias. Reforços estão a caminho. A partida deles não enfraquecerá nossas defesas. Tsunade assentiu com a cabeça em resposta. Kazuyama, você retornará à vila com Jiraiya e Minato. Eles vão explicar tudo o que aconteceu. Kazuyama Gekko deu de ombros, sinalizando que havia entendido. Com isso, o grupo iniciou sua jornada de volta à aldeia. Então meu professor desertou? Nossa, estou ferrado. Ele se foi. O que eu devo fazer? Isso vai me arruinar. O clã Gekko vem cultivando a terra tranquilamente na vila há anos, trabalhando duro, sem nunca causar problemas. Finalmente comprei meu próprio lugar. Droga, o Hokage não vai confiscar, né? Durante todo o trajeto de volta, Kazuyama agiu como um completo desastre em pânico. Sua demonstração dramática e lacrimosa fez com que todos ao seu redor se contorcessem de vergonha alheia. Mas isso também os fez acreditar que ele era realmente apenas um espectador azarado. Orochimaru, certo, totalmente inocente. Se não fosse por ele, eu provavelmente não teria desertado por mais alguns anos. E se eu pegar? Kazuyama. Acabou. Ah, Kazuyama Gekko. Minato finalmente não aguentou e o interrompeu no meio do lamento. Você vai ficar bem, tá bom? Só para de chorar. Realmente. Sério. Absolutamente. Você é você e ele é ele. O Lord Hokage não fará nada contra você. Kazuyama sabia que Hiruzen Sarutobi não encostaria um dedo nele. Na pior das hipóteses, ele ficaria de fora por um tempo. Mas ele precisava vender a ideia de que outra forma conseguiria se distanciar dessa confusão. Enquanto isso, na Terra da Grama, Shibito Azuma e um grupo de Jounin de Iva estavam com expressões sombrias, encarando ninguém menos que o semideus da chuva, Anzo da Salamandra. Sinceramente, não esperava por isso. Um homem conhecido como um semideus, e você não conseguiu lidar nem com uma pirralha? Já relatei tudo à vila. Se continuaremos cooperando com a Megakuri ou rompemos os laços, isso cabe ao Lord Tsuchikage decidir. Diante do escárnio frio do ninja de Iva, os olhos de Anzo brilharam com um desprezo gélido. Ele ergueu sua foice antes afiada como uma navalha, agora quebrada ao meio. Isso fez lembrar daquele maldito garoto. Se vocês fossem todos tão capazes, por que me chamaram? Não foi porque você não conseguiu enfrentar Konoha sozinho? Um bando de amadores. Vindo de Anzo, aquele insulto doeu ainda mais. Ele se virou e foi embora, ignorando completamente as reações do ninja de Iva. Droga, Mairu, An e Roshi já voltaram.
Mairu balançou a cabeça. Os dois Jinchuriki ainda estavam desaparecidos, outro mau presságio para Iwagakure. Capítulo 403. Konoha, edifício do Okage, sala de conferências. Firuzen, você realmente deixou Orochimaru desertar. Você sabe o quão importante ele era para a vila. Ele conhece inúmeros segredos. Deixá-lo escapar assim. E se ele se voltar contra a aldeia? O que você fará então? Sugiro que enviemos a Anbu para caçá-lo. Ele precisa ser eliminado. Danzou recostou-se na cadeira, a voz fria e repleta de ódio por Orochimaru. Tudo por causa de um pirralho qualquer, Orochimaru havia rejeitado sua proposta. Se ele não se juntaria a ele, então teria que ser eliminado. E aquele pirralho também. Ao mesmo tempo, proponho que coloquemos Kazuyama Jeko, discípulo de Orochimaru, sob vigilância. Que a Anbu o interrogue. Talvez consigamos alguma informação sobre Orochimaru. A sala ficou em silêncio. Os conselheiros veteranos não disseram nada, e o rosto de Hiruzen Sarutobi escureceu como o fundo de uma panela. Ele jamais imaginara que Orochimaru estaria tão alerta, escapando tão rapidamente sem qualquer aviso prévio. Parecia quase premeditado. Mas ele havia tomado todas as precauções. Como a informação vazou? Quanto a Kazuyama, Hiruzen não tinha intenção de agir contra ele. O nome Estrelas Gêmeas de Konoha brilhava intensamente agora. Fazer um movimento sem motivo provocaria uma reação negativa entre os aldeões. Mesmo que Kazuyama fosse discípulo de Orochimaru, isso não significava necessariamente que eles estivessem em Konoha. Orochimaru é Orochimaru. Kazuyama Jeko é Kazuyama Jeko. Danzou, não confunda os dois. Além disso, a Anbu já foi para a linha de frente para trazê-los de volta. Saberemos mais quando eles chegarem. Danzou não respondeu. A deserção de Orochimaru já era um fato consumado. Contanto que ele conseguisse assumir o controle da situação, isso bastava. Quanto a Kazuyama Jeko, sem a proteção de Orochimaru, trazê-lo para a raiz seria moleza. Lord Okage, Jiraiya, Namikaze Minato, Kazuyama Jeko retornaram. Um agente da Anbu entrou repentinamente na sala, relatando o retorno do trio. Hiruzen assentiu com a cabeça e permitiu que entrassem. Jiraiya, já impaciente, foi o primeiro a falar ao entrar. Velho, Orochimaru realmente desertou? Será que as informações estão erradas? De jeito nenhum eu acreditaria que Orochimaru trairia a aldeia. O rosto de Jiraiya estava tomado pela emoção. Apesar de seu relacionamento conturbado com Orochimaru, eles haviam sido camaradas e companheiros de equipe por anos. É claro que seu companheiro de equipe havia tentado matá-lo mais de uma vez. Mas isso não era motivo para ele desertar. Cuidado com o tom de voz, Jiraiya. Lembre-se de onde você está. Abaixe-se. Você foi chamado de volta para ajudar na perseguição. A deserção de Orochimaru está confirmada. Não há espaço para dúvidas. A dura repreensão de Danzou pegou até mesmo Hiruzen de surpresa. Nossa, sério mesmo? Quem é o verdadeiro Okage aqui? O Danzou claramente recuou um pouco e agora está tentando agir como se fosse o dono do lugar. Danzou, já chega. Eu sou Okage. Se você tem algo a dizer, espere a sua vez. Jiraiya, acalme-se. Isso já foi verificado. Orochimaru realmente deixou a vila. Hiruzen Sarutobi estava de mau humor, lançou um olhar fulminante para Danzou, mas o homem agiu como se nem tivesse notado, apenas recostou-se na cadeira, indiferente. Observando a expressão ainda agitada de Jiraiya, Hiruzen suspirou baixinho. Jiraiya era seu aluno. Orochimaru também. Se pudesse escolher, não gostaria de acreditar que Orochimaru havia abandonado a vila. Se fosse apenas uma questão de não querer mais ser um ninja, tudo bem. Mas aquela série de pesquisas proibidas. Orochimaru, como você pôde ser tão imprudente? Era algo que eu pretendia informar a todos vocês. A pesquisa de Orochimaru ultrapassou os limites, violou os princípios básicos da aldeia. Íamos responsabilizá-lo depois da guerra, mas ele deve ter ficado sabendo e preparado sua fuga com antecedência. Isto já não é apenas abandonar a aldeia. É deserção. Os três imediatamente demonstraram sinais de choque, até mesmo Kazuyama, que vinha tentando manter a calma. Seus olhos, tomados pelo pânico, percorreram o ambiente de um lado para o outro, confirmando totalmente a expressão de choque. Todos na sala pararam pensativos. Parece que o garoto realmente não fazia ideia do que seu professor estava aprontando. Bem, nem todos acreditavam nisso. Danzou certamente não. Ele deu uma olhada na expressão de espanto de Kazuyama e fez uma careta de desprezo por dentro. Kazuyama, como aluno de Orochimaru, você está mesmo me dizendo que não sabia o que ele estava fazendo? Pelo que ouvi dizer, você chegou a atuar como assistente de pesquisa dele. Não adianta fingir. Não acredito nisso. Isso imediatamente direcionou toda a atenção para Kazuyama. Ele fez uma careta como se tivesse acabado de sofrer uma grande injustiça. Juro que sou inocente, Lord Okage, respeitados conselheiros, chefes de clã. Eu sou Kazuyama Jeko, atual chefe do clã Jeko. Claro, agora só restam eu e meu irmãozinho. Mas tenho toda a intenção de dar continuidade à linhagem familiar. Sim, Orochimaru era meu sensei, e eu ajudei uma ou duas vezes, mas vocês todos sabem que eu nunca me interessei por pesquisa. Quanto a ser seu assistente, bem, se causar destruição conta, então sim, culpado como acusado. Enquanto falava, começou a tirar coisas de dentro da túnica, um pergaminho após o outro. Todos ficaram olhando em silêncio atônito. Estou falando a verdade. Tudo o que fiz foi pegar um monte de coisas do laboratório dele. Isto é remédio. Estas são as armas que eu tomei. Estas aqui, ervas medicinais vendáveis. Por causa de tudo isso, Orochimaru quase me matou. Ele estava chorando copiosamente agora, chorando de verdade. Nem mesmo Hiruzen Sarutobi conseguiu evitar um leve estremecimento nos cantos da boca, encarando a montanha de coisas sobre a mesa. Que aluno dedicado. Será que ele pensava que o professor era algum tipo de patrocinador? Acho que posso apoiá-lo. Quando Kazuyama se tornou aluno de Orochimaru, ele até pediu um presente formal. E não foi apenas uma vez que vimos Orochimaru se irritando com ele. Aquela foi uma assistência e tanto. As palavras de Minato foram a salvação definitiva. Mas ele não estava errado. Quando Kazuyama tinha acabado de começar a ajudar na pesquisa, Orochimaru o expulsava constantemente. E como ele vivia pegando materiais do laboratório, Orochimaru sacou uma faca contra ele mais de uma vez. Kazuyama, vamos guardar tudo isso por enquanto. Você deixou claro que não. Que realmente não tinha ideia do que estava acontecendo. Hiruzen quase escorregou, mas na verdade, todos os outros sentiram o mesmo. Com um aluno assim, qualquer professor perderia 10 anos de vida. Capítulo 404. Omura Mitokado, o Tatani Koharu e os outros balançaram a cabeça inconscientemente. A pilha de coisas sobre a mesa os deixou sem palavras. Muito bem, guarde tudo. Que tipo de comportamento é esse? Você faz parte da geração mais jovem da vila. Ao menos tente manter sua imagem.
Kazuyama Jeko, ainda fungando e enxugando as lágrimas, recolheu tudo que estava sobre a mesa. Ele não se importava nem um pouco com a desaprovação deles. Tudo que ele sabia era que seu plano tinha funcionado. Ele havia se distanciado completamente de Orochimaru. Qualquer coisa que Orochimaru fizesse dali em diante não tinha nada a ver com ele. Mesmo que você não tenha participado dos experimentos de Orochimaru, você ainda é discípulo dele. Mantenho minha recomendação. Kazuyama Jeko deve permanecer na vila por enquanto e ser investigado pela Anbu. Se necessário, recorreremos à leitura da mente. Danzou não dava a mínima para o que estava em jogo. O que ele queria era o próprio Kazuyama. A leitura da mente abriria completamente seus pensamentos. Uma vez que isso acontecesse, implantar algo próprio na psique de Kazuyama se tornaria muito mais fácil. Sua divisão raiz também contava com membros do clã Yamanaka. Contanto que Kazuyama concordasse com a técnica, o resto correria sem problemas. As chamadas estrelas gêmeas de Konoha, elas acabariam se tornando as lâminas mais afiadas em sua mão. Era um plano sólido, exceto por um problema. Danzou não era o Hokage. Danzou, o que você está tentando fazer? Usar leitura de mentes em um dos ninjas mais leais da vila? Você não acha isso um pouco perverso demais? Kazuyama Jeko é um jounin de Konoha. Esse fato não muda. Mesmo assim, Kazuyama, você permanecerá na vila por enquanto. Hiruzen Sarutobi deu a palavra final. Ele não permitiria que Danzou encostasse um dedo em Kazuyama, mas também não o deixaria sair da vila livremente. Nas circunstâncias atuais, ele precisava cumprir as formalidades. Claro, funciona. Na verdade, aprendi algumas coisas durante a última batalha. Podemos ficar por aqui e trabalhar no desenvolvimento de uma nova técnica. Parece-me uma boa ideia. Kazuyama acariciou seu saque e sorriu por entre as lágrimas. Aquele pequeno lampejo de alegria em sua voz apenas reforçou o que todos já haviam decidido. Ele realmente não estava envolvido nos negócios de Orochimaru. Com o assunto de Kazuyama resolvido por hora, Hiruzen voltou seu olhar para Jiraiya. O peso daquele olhar fez o coração de Jiraiya apertar. Jiraiya, as únicas pessoas na vila que realmente entendem o Orochimaru somos eu e Ben, não o Kazuyama Jeko. Ele claramente não o entende de jeito nenhum. Isso deixa você e Tsunade. Mas você sabe qual é o papel de Tsunade? O sistema médico de Konoha não funciona sem ela. Ela ainda está na linha de frente. Preciso da sua ajuda para encontrar Orochimaru. Se possível, tragam-no de volta. A voz de Hiruzen era baixa e grave. Jiraiya assentiu em resposta. Vou sair imediatamente para encontrar Orochimaru. Também vou coletar informações ao longo do caminho. Velho, estou indo. A mente de Jiraiya já estava longe da reunião. Ele só queria encontrar Orochimaru e perguntar-lhe diretamente o que estava pensando. Se esses experimentos ilegais foram realmente obra dele ou não. Com a ausência de Jiraiya, a reunião prosseguiu, voltando a concentrar-se em assuntos do campo de batalha. Um agente da Anbu se apresentou e entregou as informações mais recentes, incluindo a retirada temporária de Wagakure. A ofensiva de Kirigakure também havia sido reprimida. Tudo indicava que Konoha levaria a melhor na guerra. Namikaze Minato e Kazuyama ficaram de lado, Minato ouvindo atentamente, enquanto Kazuyama estava completamente alheio a tudo. Ele não tinha o menor interesse em reuniões como essa. Sinceramente, preferia ir para casa e fazer almôndegas. Almôndegas. O pensamento despertou repentinamente sua curiosidade. Kazuyama inclinou-se para frente e perguntou baixinho a Minato sobre eles. Minato, você lutou contra o Quatro Caudas por um bom tempo. Você viu uma Bijudama? Minato assentiu com a cabeça, um brilho reluzindo em seus olhos. Claro que sim. Esse tipo de chakra, capaz de destruir tudo em seu caminho, é aterrorizante. E na verdade, Kazuyama, depois de ver isso, tive uma ideia. Quero desenvolver um jutsu inspirado na Bijudama. O que você acha? Quer experimentar comigo depois da reunião? Minato estava visivelmente empolgado. Afinal, criar novos jutsus era sua atividade favorita. Ele já tinha um protótipo básico em mente, o que restava era testá-lo e aprimorá-lo. Kazuyama sorriu com a voz em um tom alegre. Claro, eu também tenho uma boa ideia. Garanto que isso vai te surpreender. Tinha que ser assim. Esse era o plano dele. Seguir o caminho de Minato e deixar Minato sem caminho algum. Usar a própria técnica do Minato para acumular pontos de atributo dele. Hahaha. Que esperto ele foi. Seu desgraçado. Kazuyama Jeko, do que diabos você está rindo? Se você não consegue ficar quieto, então vá embora. O grito furioso do Hokage ecoou pela sala. Kazuyama estremeceu e Minato, parado ao seu lado, só pôde cobrir o rosto impotente. Acontece que Kazuyama estava rindo de forma presunçosa e alegre demais. Mesmo quando Minato tentou avisá-lo, ele não ouviu. Ele estava tão absorto em sua própria diversão que acabou atrapalhando toda a reunião. No final, Kazuyama foi expulso da sala de reuniões. Não que ele se importasse, pelo contrário, estava radiante. Com o rápido teletransporte do deus voador do trovão, ele retornou para casa. O ambiente familiar o tranquilizou imediatamente. Você voltou? Uma voz soou ao lado dele. Era Pakura. Ela não tinha ido à aula hoje. Com a guerra em curso, as aulas estavam suspensas. Ela estava aproveitando o tempo livre, especialmente porque não tinha tido tempo para desfrutar da alegria da vida de recém-casada. Sim, estou de volta. Surgiu um imprevisto. Meu sensei desertou. É por isso que fui convocado. Pakura pareceu surpresa. Orochimaru desertou? Um dos lendários Sannin de Konoha, desertando da vila? Isso foi. Isso vai te afetar? Quer dizer... Afinal, ele era seu sensei. Ao perceber a preocupação entre as sobrancelhas dela, Kazuyama riu e a puxou para seus braços. Não se preocupe, isso não nos afetará. Por enquanto, posso ficar em casa e passar um tempo com você. Então, você já pensou para onde devemos ir nas férias? Pakura o encarou com um olhar vazio. Férias? Dado o vínculo dele com Orochimaru, a casa deles provavelmente já estava cercada pela Anbu, monitorando cada movimento. Hehehe, você está se esquecendo de quem eu sou? Alguns Anbu? Por favor, se quisermos sair, sairemos em plena luz do dia, e ninguém vai notar. Essa era a confiança de Kazuyama. Com a técnica do deus voador do trovão e o genjutsu aprimorado pelo senjutsu, ele não acreditava que nenhum Anbu pudesse rastreá-lo. As ilusões da caverna Ryushi não eram tão fáceis de quebrar. A menos que Danzou aparecesse pessoalmente, ele não tinha absolutamente nada com que se preocupar.
Capítulo 405. 3 meses depois, Kazuyama caminhava por uma cidade movimentada no País do Fogo com Pakura ao seu lado. Vestidos casualmente, os dois riam e conversavam enquanto passeavam, comendo e bebendo à vontade. Então você realmente enganou todos aqueles Zambu? Eles ainda estão presos do lado de fora do pátio, né? Pakura deu uma risadinha escondida atrás da mão, e Kazuyama sentiu com total indiferença. Eles acham que podem me vigiar? Por favor, eles claramente não têm ideia de quem é o verdadeiro mestre da furtividade. Ambu? Eu os avistei no primeiro dia. Tis. Preciso mesmo dar um retorno ao Lord Okage. Eles se autodenominam Ambu, mas se vocês não conseguem nem se esconder nas sombras, que tipo de Ambu são vocês? Ao terminar a última mordida de sua almôndega, Kazuyama transformou casualmente o espeto de bambu em cristal, depois o esmagou até virar pó. Nada de lixo sob sua responsabilidade. Mas provavelmente deveríamos voltar. Já se passaram 3 meses. A situação em Iwagakure se acalmou, apenas Kirigakure ainda está apresentando problemas. Imagino que uma vez que as principais forças da aldeia se desloquem para a Terra das Águas Quentes, não demorará muito. Nesse ponto, a terceira grande guerra ninja já terá ficado para trás. Nos últimos 3 meses, Kazuyama havia deixado a vila diversas vezes. Para ele, a vigilância da Ambu era uma piada. Com um clone das sombras e um salto rápido usando o deus voador do trovão, não havia a menor chance de eles encontrarem sua localização real, mesmo que ficassem olhando até os olhos sangrarem. Então, e o seu sensei? Nem mencione o nome dele. Ele abandonou completamente seu corpo humano, está seguindo em frente por um caminho sem volta. Kazuyama balançou a cabeça, mais exasperado do que qualquer outra coisa. Talvez, no fundo, ele ainda se apegasse à ideia de que, enquanto Orochimaru fosse humano, ele não seria verdadeiramente Orochimaru. Se ele não cospe cobras, não cospe espadas e não tem cobras cuspindo nele, dá para chamá-lo de Orochimaru? Para que Orochimaru se tornasse a versão que ele conhecia, Kazuyama apoiou integralmente tudo que seu sensei buscava. Neste momento, Orochimaru já trilhava o caminho da reencarnação de um cadáver vivo. Claro, ainda era cedo, mas Kazuyama acreditava que com o tempo, o Orochimaru de quem ele se lembrava acabaria retornando. Mas será que isso é realmente aceitável? Ouvi dizer que Lord Jiraiya está perseguindo sem parar. Até mesmo Lady Tsunade ativou alguns de seus antigos contatos para encontrá-lo. Kazuyama jamais esperara que Tsunade permanecesse na vila. Em vez de partir, ela se dedicou à pesquisa médica e até conseguiu suprimir sua hemofobia. Ela agora era chefe da Academia Médica de Konoha. Nem mesmo Hiruzen conseguia mais dar ordens a ela. Deixe-os fazer o que quiserem. Isso é problema deles. Mesmo que Jiraiya encontre meu sensei, o que acontece então? Ele não vai vencê-lo. E mesmo que conseguisse, meu sensei não vai voltar. Você não tem ideia de como está a Ilha da Tartaruga agora. Todos aqueles animais enormes, agora são seus lacaios, ajudando-o a realizar experimentos dia após dia. Que feio. Sabe qual é a primeira coisa que aquele maldito sensei me diz toda vez que me vê? Pakura caiu na gargalhada e imitou em tom de deboche. Rápido, estamos sem sangue. Deixe-me coletar mais algumas ampolas. Kazuyama suspirou e estendeu o braço. Olha, ainda está cheio de marcas de agulha. Cara, é assustador. Hoje em dia, pessoas com Kekkei Genkai não eram tão raras assim, mas com a guerra em andamento, a força de combate de cada vila estava à mostra. Essa foi a mesma razão pela qual Orochimaru recorreu ao mercado negro para comprar os cadáveres de usuários de Kekkei Genkai naquela época. Tudo para fins de pesquisa. Enquanto isso na Terra das Águas Quentes. Não, Akashi. Seus bastardos. Arg. A colossal estátua demoníaca do caminho exterior desceu como um deus demoníaco, esmagando todos os ninjas de Konoha ao seu redor. Nem mesmo os Jounin foram páreo para eles. Por mais que lutassem, eram como formigas sob seus pés. E no centro da pilha de cadáveres, jazia Akashi entre eles. Está decidido, Nagato. De agora em diante, ele será a lâmina em minha mão. Zetsu Negro, tenho que dizer, você é realmente podre até a medula. Mesmo assim, passei por todo esse trabalho de arrastar alguém por quilômetros de distância. E até selei o Três Caudas dentro dele. Mas agora, o Três Caudas precisará de tempo para reviver. 2 figuras observavam a cena se desenrolar, conversando casualmente. Eram ninguém menos que Murin Uchiha e Zetsu, os que estavam manipulando os fios nas sombras. Não importa. Temos tempo. Contanto que Nagato faça parte do nosso plano, tudo terá valido a pena. A estátua demoníaca do caminho exterior já despertou. A voz fria e sombria carregava um traço de satisfação distorcida. Muito bem, levem-no de volta para Kirigakure. Essa estátua chama muita atenção. Seus olhos conseguem enxergá-la? Embora o doujutsu de Murin, inseto de Kiori, fosse poderoso, o alvo era a estátua demoníaca do caminho exterior. Até mesmo Zetsu tinha suas dúvidas. Mas Murin bufou com desdém. Quem você pensa que é para falar assim? Ele entrou no campo de batalha, agarrou Nagato com uma das mãos e colocou a outra sobre a estátua. Seu doujutsu se manifestou intensamente. Num instante, tanto Nagato quanto a estátua demoníaca começaram a se transformar. Os olhos de Murin ficaram vermelhos como sangue, com veias saltando nos cantos, e sua aura se tornou cada vez mais opressiva. O quê? É só uma grande estátua de pedra. Veja-me mexer. Passo de 1000 milhas. Utilizando todo o poder de seu Mangekyou Sharingan, Murin realocou a força tanto Nagato quanto a estátua demoníaca. Mas o preço a pagar foi imediato. Sua resistência e chakras se esgotaram a uma velocidade assustadora. Já chega. Você já gastou quase toda a sua capacidade visual. Já estamos bem longe da Terra das Águas Quentes. Agora está tudo bem. A voz de Zetsu Negro finalmente soou. Murin desfez a técnica, caindo de joelhos enquanto agarrava os olhos. Doía, o uso excessivo do Mangekyou Sharingan sempre causava dor. Mesmo com as células de Hashirama suprimindo a reação adversa, os efeitos colaterais ainda eram brutais. Eu te disse que conseguiria. Uma estátua de pedra idiota? Você acha que eu não conseguiria movê-la? Zetsu simplesmente balançou a cabeça em sinal de exasperação. Nagato havia desmaiado. Sem seu chakra para sustentá-la, a estátua demoníaca se dissolveu em uma nuvem de fumaça branca, desaparecendo diante de seus olhos. Nagato, este mundo está cheio de erros. Vamos resolver isso juntos. Seu poder, combinado com o meu, purificaremos tudo. Murin deu um tapinha no ombro de Nagato, reiterando a oferta. Zetsu apenas suspirou e balançou a cabeça novamente. O caminho à frente era longo e cheio de contratempos. Ainda assim, com o ódio de Nagato pelos ninjas de Konoha agora firmemente estabelecido, as coisas seriam muito mais fáceis daqui para frente. Se não fosse por mais nada, o engano era a especialidade de Zetsu Negro. Capítulo 406.
Então, Minato, sua ideia é simplesmente condensar o chakra na sua mão? É isso? Kazuyama olhou boquiaberto para Namikaze Minato, que viera diretamente até ele após retornar do campo de batalha, insistindo para que trabalhassem juntos em uma nova técnica, forçando Kazuyama a encurtar sua viagem com Pakura. Sim, a Bijudama também se forma condensando o chakra e, em seguida, fundindo-o em uma proporção específica. Se uma besta com cauda consegue fazer isso, nós também conseguimos. Ao ver o entusiasmo de Minato e Kushina por perto, demonstrando total apoio, Kazuyama esboçou um sorriso malicioso. Seu tom, de repente, tornou-se provocador. Então, você está tentando inventar um novo jutsu? Ou existe outro motivo? Por que mais você traria Kushina para isso? O rosto de Minato corou levemente. Ele tinha, de fato, um motivo oculto. Kushina era uma Jinchuriki da raposa de 9 caudas, nada menos, a mais volátil de todas. Ultimamente, ela não vinha dormindo bem devido à agitação da raposa de 9 caudas dentro dela, e seu chakra começara a vazar. Não fosse pelo domínio avançado do Fuinjutsu e pelo salto dramático na qualidade do chakra de Kushina como membro do clã Uzumaki, o selo da raposa de 9 caudas já teria enfraquecido há muito tempo. Kazuyama, você sabe quem é Kushina. O chakra da raposa de 9 caudas começou a vazar. É mais sério do que pensávamos. Conversei com o sensei sobre isso, e o conselho dele foi usar métodos de treinamento específicos para queimar o excesso de chakra. É por isso que estou tão ansioso para criar uma nova técnica. Kazuyama, preciso da sua ajuda. Kazuyama sentiu com a cabeça. Minato via como um amigo, e ele sentia o mesmo. Por que mais ele teria ajudado Minato a conquistar Kushina? Bem, talvez seus métodos tivessem sido um pouco diretos demais. Mas, ei, funcionou. Entendi. Mas Minato, você já analisou de perto a Bijudama? Kazuyama queria avaliar o quanto Minato realmente entendia da técnica. Ele precisava de um ponto de partida. Minato esfregou o queixo pensativo. Primeiro, há o fluxo de chakra. Depois, acho que envolve girá-lo. E finalmente, ele se condensa em uma esfera? Não, espere. Não é só girar. Se fosse apenas rotação, não causaria esse tipo de destruição. Kazuyama concordou com a cabeça enquanto Minato resmungava para si mesmo. Aquele olhar de eu já sei de tudo era demais. Kushina não resistiu e entrou na conversa. Ei, Kazuyama, por que você está acenando com a cabeça? Não me diga que você também teve uma ideia. Acho que Minato está absolutamente certo. Como fã número 1 de Minato, Kushina tinha que demonstrar seu apoio. Ao vê-la ao lado de Minato como uma mãe gavião feroz, Kazuyama quase caiu na gargalhada. Não, sério, acho que Minato está no caminho certo. Isso coincide com o que eu sei sobre a Bijudama. E eu tenho algumas ideias próprias. Primeiro, reúna o chakra na palma da sua mão. Seguindo a descrição anterior de Minato, Kazuyama estendeu a mão e começou a concentrar chakra nela. O brilho azul intenso tornou-se instantaneamente visível. Próximo passo, girar o chakra. Mas não qualquer rotação tinha que ser irregular. Arcos azuis de chakra começaram a se entrelaçar e cruzar, espiralando lentamente e se misturando uns aos outros. Os olhos de Minato brilharam ao ver o chakra na mão de Kazuyama começar a tomar uma forma esférica. Sua empolgação era inconfundível, até mesmo sua voz tremia de energia. Kazuyama, sim. É isso aí, você é um gênio. Continue. Gire-o rotação irregular. Ha 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 ha. Então é assim que funciona. É assim que funciona. Kushina, eu não disse que Kazuyama nos surpreenderia? Os olhos de Kushina se arregalaram em descrença enquanto ela encarava Kazuyama. Nem mesmo se usasse cada célula do seu corpo ela poderia imaginar que ele realmente conseguiria realizar aquilo, baseado na teoria de Minato. E Kazuyama conseguiu exatamente o que queria. Jin, o anfitrião, demonstrou um protótipo do Rasengan na frente de Namikaze Minato, reivindicando com sucesso o título de seu criador e apropriando-se de uma técnica originalmente inventada por Namikaze Minato. Essa trama é excelente. Bônus, amplificação de ninjutsu mais 10%. Isso sim era satisfatório, usar um jutsu recompensado pelo sistema para me exibir na frente de seu inventor original. O que poderia ser mais perfeito? Enquanto isso, Kushina, observando a esfera de chakra girando, estendeu a mão direita para experimentá-la ela mesma. Mas no segundo seguinte, bum, o chakra enlouqueceu e detonou na palma da mão dela. A explosão chamou a atenção tanto de Minato quanto de Kazuyama. A pobre Kushina fora arremessada para longe pelo vento e agora estava sentada no chão, segurando a mão com uma expressão de dor. Kushina, você está bem? Minato ajoelhou-se rapidamente ao lado dela, cuidando delicadamente de sua mão ferida. De sua bolsa, ele até tirou gaze, o que arrancou uma risada de Kazuyama. Ora, veja só você, Minato. Veio preparado com gaze e tudo, hein? Minato não se deixou abalar pelas brincadeiras. Ele queria ser um homem confiável, carregar gaze era apenas parte do trabalho. Assim que a mão de Kushina foi enfaixada, Minato voltou-se para Kazuyama. Aquela esfera de chakra ainda girava, e Minato não pôde deixar de soltar um suspiro de admiração. Kazuyama, você é realmente um gênio. Eu apenas lancei uma ideia, e você a transformou em realidade. Essa é a sua interpretação da Bijudama? Kazuyama olhou para a esfera azul brilhante em sua palma e assentiu sem hesitar. Sim, a Bijudama é o golpe ofensivo mais poderoso que uma besta pode fazer. Foi isso que inspirou a ideia. Mas isso ainda é apenas um protótipo. Aguardem. Ele pressionou a esfera contra o chão. Bum! Uma forte explosão ecoou. O solo abaixo dela ondulou com marcas circulares. Mas o dano foi superficial, claramente sem grande impacto. Minato franziu ligeiramente a testa. Aquilo estava longe da força destrutiva que ele havia imaginado. Se aquele era o limite, então até mesmo um ninjutsu básico poderia fazer o mesmo. Simplesmente não atingia o potencial que ele tinha em mente. Não, faltava alguma coisa. Minato, não acho que o desafio esteja em girar o chakra, mas sim em comprimi-lo. Você precisa compactá-lo a tal ponto que ele possa esmagar o inimigo por completo. Claro, ainda não cheguei lá. Isto é apenas o começo. É preciso ir com calma. Não há necessidade de colher todas as plantações de uma vez. Melhor colhê-las em etapas. Capítulo 407. Mesmo sendo apenas um protótipo, Kazuyama já havia dado a Minato uma enorme dose de inspiração. Nos dias seguintes, Minato continuou a refinar e ajustar a técnica, aprimorando-a pouco a pouco. Infelizmente, um dia, o desastre aconteceu primeiro. Fora da vila, Kushina havia perdido completamente o controle. O chakra carmesim da raposa de 9 caudas a envolvia, enfurecido violentamente diante de Namikaze Minato. Droga, não acredito que chegamos tarde demais.
Kushina, acorde. Não deixe o chakra da raposa de 9 caudas te dominar. O desenvolvimento do Rasengan foi mais lento do que o esperado, e o excesso de chakra que vazava do corpo de Kushina não foi dissipado a tempo. O resultado, seu selo enfraqueceu e o chakra da raposa de 9 caudas se libertou. Por sorte, isso aconteceu fora da vila. Caso contrário, metade de Konoha já poderia estar em ruínas. Kushina havia entrado em seu estado de manto da besta com cauda. Seu corpo inteiro estava envolto em um manto de chakra vermelho, com 3 caudas chicoteando o ar atrás dela. De volta à vila, Kazuyama, que estava no meio de uma aula, pressentiu algo e ficou paralisado de choque. Shoumei, eu não li errado, né? Não, esse é definitivamente o chakra da raposa de 9 caudas. Parece que está descontrolada. Kazuyama ignorou completamente os alunos e desapareceu com um lampejo do deus voador do trovão. Seu desaparecimento repentino deixou a sala de aula em silêncio atônito. Os alunos que estavam gostando de suas histórias, quer dizer, aulas, ficaram se entreolhando, confusos. Tenho que admitir, a raposa de 9 caudas é realmente algo fora do comum. Aquele chakra é aterrorizante. Shoumei, nós nem chegamos perto. Sentindo a malícia densa e opressiva no ar, Kazuyama estalou os lábios. Até ele sentiu um arrepio. Argue, aquela raposa maldita. Continua tão irritante depois de todos esses anos. E agora, Kazuyama? Pretende impedi-la? Kazuyama sentiu com a cabeça, juntando as palmas das mãos. Seu confinamento já havia sido suspenso. Ou melhor, a Ambu simplesmente não podia fazer nada a respeito. Se ele quisesse desaparecer, ninguém o encontraria. E ultimamente, tudo que ele andava fazendo era vagar por aí, curtindo a vida. Até Danzou começou a suspeitar. Agora que ele estava livre para se movimentar, nada o impedia. Jutsu Clone das Sombras. Um clone apareceu para continuar dando aula enquanto o verdadeiro Kazuyama desaparecia, correndo na direção do ataque. Ao chegar à saída da aldeia, a cena que o recebeu deixou-o sem palavras. Kushina, em meio à transformação, estava espancando Minato como se ele fosse uma mosca implacavelmente e sem piedade. Ainda bem que Minato estava usando o deus voador do trovão sem parar, senão já teria virado uma boneca de papel. E aí, Minato? Precisa de uma mãozinha? Kazuyama, o que você está fazendo aqui? Esqueça isso. O que importa mesmo é essa bagunça à sua frente. Kazuyama estalou o pescoço e soltou os ombros. Enfrentar uma Kushina descontrolada não era apenas um problema. Shoumei dentro dele também estava ficando agitado. Kazuyama, estou controlando meu chakra ao nível mais seguro. Vá em frente e dê uma surra naquela raposa. Essa bola de pelos fedorenta já está se exibindo por aí tempo demais. Está na hora de aprender uma lição. Kazuyama sorriu ao ouvir as palavras de Shoumei. Na verdade, ele também não se importava de acertar algumas contas antigas. Kushina o havia intimidado bastante antigamente. Minato, recue um pouco. Vou entrar. Kazuyama não estava nem um pouco preocupado em lidar com uma Kushina meio transformada. Com um movimento rápido, ele lançou uma kunai embebida em sua fórmula, e assim sua apresentação começou. Liberação de água, gaiola de presas. Liberação de água, grande onda explosiva de colisão de águas. O ataque começou com uma finta. 3 tornados de água rodopiantes surgiram de direções diferentes. Ao mesmo tempo, Kazuyama Gekko abriu a boca e liberou uma torrente do que parecia ser água do mar ancestral, um dilúvio avassalador que varreu o campo de batalha. Minato, já agachado de lado e recuperando o fôlego, observava a cena com um raro lampejo de seriedade nos olhos. Ele sabia que Kazuyama havia se tornado muito mais forte do que antes, mas a magnitude daquele jutsu ainda o deixava atônito. Não me admira que esse fosse o cara que inventou aquele truque para teletransportar as bestas com cauda para fora do campo de batalha. O volume de chakra por si só era de cair o queixo. Apesar do dilúvio, Kushina permaneceu ilesa. Seu manto da besta com cauda queimava com intensidade suficiente para vaporizar instantaneamente a água assim que se aproximava. O vapor explodia no ar, subindo em ondas densas. Exatamente o que Kazuyama queria. Como o Jinchuriki, ele sabia muito bem o quão volátil e abrasador o chakra da raposa de 9 caudas podia ser. Aquela fumaça era a maneira perfeita de bloquear a visão de Minato. Rasengan. Kazuyama formou a esfera giratória de chakra com facilidade e prática, um sorriso malicioso curvando-se em seus lábios. Então ele avançou rapidamente com a técnica do deus voador do trovão, aparecendo bem na frente de Kushina antes que ela tivesse a chance de reagir, e desferiu o Rasengan direto em seu abdômen. Rugido. Kushina soltou um rugido furioso quando o ataque a atingiu. Golpes comuns eram inúteis contra alguém envolto em chakra de besta com cauda. O calor intenso por si só tornava quase impossível se aproximar. Mas o Rasengan não era um jutsu comum. Com sua compressão espiralada e multidirecional, o Rasengan gerou uma esfera de chakra densa e de alta velocidade, capaz de fornecer uma força perfurante e sustentada. A explosão lançou Kushina a mais de 10 metros, seus pés rasgando as ondas enquanto ela deslizava sobre a água. O manto de chakra ao redor de sua cintura ondulou e rasgou, brevemente perfurado. Mas o chakra da besta com cauda se regenerou rapidamente. Um ferimento como aquele estava longe de ser suficiente para detê-la. Uma risada sinistra ecoou pela água. Pairando acima da superfície, Kazuyama continuou seu ataque, Rasengan após Rasengan golpeando Kushina como se o chakra fosse livre. Cada golpe destruía o manto descontrolado, suprimindo a influência da raposa de 9 caudas pouco a pouco. O anfitrião aproveitou o estado de fúria de Kushina para extravasar anos de frustração reprimida. Foi bom, não foi? Este sistema está profundamente satisfeito. Anfitrião, você realmente é alguém que sempre retribui o favor. Recompensa especial, chakra de sincronização da besta com cauda reduzido em 10%. Conforme o vapor começou a se dissipar, Kazuyama ativou novamente o deus voador do trovão e recuou da posição de Kushina, reaparecendo ao lado de Minato com uma expressão séria. Minato, só há uma maneira de pará-la agora. Nós a nocauteamos completamente. Minato lançou um olhar para a fumaça que se dissipava, onde Kushina ainda se debatia e uivava. A dor brilhou em seus olhos, mas ele sabia que Kazuyama estava certo. Era o único jeito de conter o ataque. Muito bem, vamos fazer isso juntos. Sem hesitar, vamos nocauteá-la rapidinho. Ótimo, basta seguir minhas instruções. Sem hesitar, Kazuyama enfiou a mão no roupão e tirou um punhado de selos explosivos. Os olhos de Minato se arregalaram.
Capítulo 408. Kazuyama, que diabos você está fazendo com tantas etiquetas explosivas? Você está tentando explodir a Kushina em pedaços? A voz de Minato falhou de preocupação, seus olhos fixos na grossa pilha de etiquetas na mão de Kazuyama. Devia haver mais de 100, o suficiente para explodir não só Kushina, mas até mesmo 4 caudas, se todas fossem acionadas ao mesmo tempo. Kazuyama revirou os olhos e respondeu friamente. Jinchuriki tem habilidades de cura incríveis. Por que você está tão nervoso? Mesmo que eu acione todos esses mecanismos, o pior que pode acontecer é ela perder uma camada de pele. O que importa agora é quebrar o domínio da raposa de 9 caudas sobre ela. Você não pode se dar ao luxo de hesitar em um momento como este. Minato ficou perplexo. Ele queria salvar Kushina, claro, mas não a enviando diretamente para a UTI. Sim, o chakra da raposa de 9 caudas pode ser neutralizado, mas Kushina ficaria hospitalizada por um mês. Relaxa, tô brincando. Sério, você achou que eu ia explodi-la? Você é muito sério. Cadê seu senso de humor? Com um sorriso presunçoso, Kazuyama mudou o tom de voz e lançou a Minato um olhar de fingida decepção. Ele colocou a pilha de etiquetas de lado e tirou um pergaminho do bolso do casaco. Minato finalmente percebeu que estavam brincando com ele. A vergonha subiu-lhe pela nuca. Lá estava ele, suando frio, e Kazuyama estava tratando aquilo como uma piada. Que grosseria! Ignorando o olhar indignado de Minato, Kazuyama desenrolou o pergaminho. O caractere relâmpago estava escrito em negrito sobre ele. Ele pressionou a palma da mão para baixo. Pum! Uma nuvem de fumaça branca e 2 espadas apareceram. Agora isto, disse Kazuyama, segurando uma das lâminas e jogando a outra para Minato. É o que a situação realmente exige. Minato a apanhou e imediatamente congelou de surpresa. A espada relâmpago. Kiba, uma das 7 espadas ninja de Kirigakuri? Não era para isso ser com Kakashi e os outros. Isso lhe rendeu mais uma revirada de olhos de Kazuyama. Que tipo de pergunta é essa? Fui eu quem matou Raiga Kurozuki. Estes são os meus espólios de guerra. Eu só os emprestei para Kakashi e Obito porque eles estavam treinando seus corpos para suportar raios. Mas eles já superaram essa fase. Eles não precisam mais disso, então estou recuperando. E que fique bem claro, é melhor você não tentar reivindicar minha espada. Esta coisa finalmente preenche minha lacuna dos 5 elementos no quesito relâmpago. Ela é minha. Minato, você sequer se ouve? Por que você age assim? É verdade que Minato era um gênio nato, mas ele só possuía 3 tipos de chakra: fogo, vento e relâmpago. Aquele jutsu de liberação de água que o Kazuyama usou antes para remodelar o campo de batalha? O Minato provavelmente não conseguiria aprender isso em toda a sua vida. Muito bem, disse Kazuyama, concentrando-se novamente. Vamos juntos. Canalizem o chakra nas espadas, gerem relâmpagos e usem sua força penetrante para deter o ataque de Kushina. Certo. Cada um deles empunhava uma lâmina em uma das mãos e lançava uma kunai do deus voador do trovão com a outra. Assim que iniciaram o ataque, raios rasgaram o ar, atingindo Kushina repetidamente. A espada relâmpago Kiba transformava chakra em eletricidade pura, e quanto mais chakra absorvia, mais forte era a produção. Tanto Minato quanto Kazuyama tinham chakra de sobra, e Kazuyama ainda contava com o apoio de uma besta com cauda. Em pouco tempo todo o campo de batalha se transformou em uma tempestade infernal de raios. A pobre Kushina mal havia se recuperado da saraivada de Rasengan quando foi engolfada por um trovão. Rugido. Os uivos furiosos de Kushina ecoavam, mas por mais que ela se enfurecesse, não conseguia escapar da tempestade de raios que a envolvia. Os golpes implacáveis drenaram rapidamente o chakra da raposa de 9 caudas, e ficou claro que o ataque havia sido significativamente contido. Minato, veja, este é o jutsu que eu criei. Svi. Kazuyama desferiu um golpe com sua espada, lançando outro raio. Com a outra mão, ele rapidamente concentrou o chakra em uma esfera giratória. O Rasengan. Os olhos de Minato se arregalaram no instante em que viu, fixos na esfera de chakra que se formava na palma da mão de Kazuyama. Durma e isso vai passar. Kazuyama lançou-se contra Kushina, mirando o Rasengan diretamente em sua cabeça. Todo o poder do Rasengan irrompeu, destruindo os raios ao redor e atingindo seu rosto semi-transformado. Ele havia calibrado a potência com precisão, o suficiente para nocauteá-la e encerrar a transformação, mas sem causar nenhum dano real. Bum! O impacto enviou ondas de choque por todo o campo de batalha, fazendo com que Minato parasse imediatamente de canalizar raios. A colisão entre o Rasengan e o chakra da raposa de 9 caudas levantou uma enorme nuvem de poeira. Mas então, o rugido parou. Quando a poeira baixou, Kushina estava estendida no chão, machucada e inconsciente, sua transformação desfeita. Ei! Não fique aí parado, reforce esse selo. Kazuyama conhecia Fuinjutsu com certeza, mas contra o próprio genro do clã Uzumaki, ele preferia passar o bastão. Esse tipo de continuidade era tarefa de Minato. Entendi. Minato correu para o lado de Kushina e começou a reaplicar e fortalecer a fórmula de selamento. Assim que o selo se estabilizou, Minato olhou para Kazuyama, com uma expressão repleta de gratidão e curiosidade. Tudo bem, pare de me olhar assim. É só um jutsu, nada demais. Quando Kushina acordar, eu ensino isso a vocês dois. Estão felizes agora? Quanto ao resto, isso é com você. Tem uma turma esperando. Com um aceno de mão, Kazuyama desapareceu da cena. De volta ao terraço da academia, alguém já o esperava. Diretor? Está me esperando? Ah, é? Não é só o diretor. Ora, se não é o próprio Lord Okage. Vocês dois estão esperando aqui só por mim? Kazuyama não conseguiu conter uma risadinha ao ver os 2 ninjas veteranos parados ali. Tudo resolvido com Kushina? Sim, eu ajudei Minato a suprimir o chakra da raposa de 9 caudas. Ele reforçou o selo. Ele não se surpreendeu que soubessem para onde ele tinha ido, afinal Kushina era uma Jinchuriki. Sempre havia olhos nela. Hiruzen não a teria deixado ir sem vigilância, não com sua juventude e inexperiência. Que bom ouvir isso. Você se saiu bem, Kazuyama. Hiruzen soltou um longo suspiro e deu uma tragada no cachimbo, visivelmente aliviado. Kazuyama revirou os olhos. Que tal algo concreto em vez de elogios? Como um belo pátio. Ou pelo menos algum dinheiro. Tenho um clã inteiro para reerguer. Não posso fazer isso sem um tostão. Hiruzen e Sakumo trocaram um olhar, ambos claramente exasperados. Capítulo 409. Ugh, ai,
Dói. Kushina recobrou a consciência lentamente com o corpo todo dolorido. Sua pele doía, seus músculos doíam, até mesmo seus ossos doíam. Não havia um único lugar que não doesse. A primeira coisa que ela viu foi uma cabeleira loira. Seus olhos estavam cheios de preocupação, mas quando a viu acordar, seu rosto se iluminou de alegria. Kushina, você acordou. Como você está se sentindo? Sente algum desconforto? Minato sentiu-se constrangido no instante em que as palavras saíram de sua boca. O cabelo vermelho vivo de Kushina estava agora chamuscado e preto, e seu corpo estava coberto de feridas. Tudo isso foi resultado do que ele e Kazuyama Geko fizeram, mas eles não tinham escolha. Precisavam libertá-la do chakra da raposa de 9 caudas. Ele não tinha a intenção de ser tão duro com ela, mas não havia outra maneira. O que aconteceu comigo? Não consigo me mexer. Tudo está dormente. E onde estamos? Kushina perguntou, confusa. Além da dor, todo o seu corpo estava dormente e fraco. Kushina, você não se lembra? O chakra da besta com cauda dentro de você saiu do controle. Minato relatou o que havia acontecido, e Kushina finalmente percebeu que havia perdido o controle. Ela cerrou os dentes e se endireitou, olhando em volta para a devastação, com os olhos cheios de angústia. Perdi o controle, não é mesmo? Minato, ao ver o estado deplorável e cheio de hematomas de Minato, ela pôde imaginar o quanto ele havia sofrido para detê-la. Não fui só eu, Kazuyama também ajudou. Aquela umidade ao nosso redor foi obra dele. Ele teve um papel importante em te derrubar. Kushina sentiu com a cabeça ao ouvir que Kazuyama havia ajudado. Eles eram todos amigos, então ajudar era algo natural. Mas por algum motivo, quando ela pensou em sua dor e soube que Kazuyama estava envolvido, uma sensação ruim a invadiu. Ela não pôde deixar de perguntar. Como exatamente você me impediu? Você sabe o quão aterrorizante é o chakra da raposa de 9 caudas. Minato assentiu com a cabeça. Era realmente aterrorizante, tanto que ele não conseguia reprimir esse sentimento sozinho. Quando ela entrou na transformação parcial de 4 caudas, ele até se sentiu impotente. Felizmente, Kazuyama estava lá para ajudar. Kazuyama e eu drenamos seu chakra separadamente. Então, nós te atingimos com os raios das lâminas de Kiba. Com a força destrutiva e o poder perfurante do raio, conseguimos te nocautear. Foi assim que conseguimos controlar a situação. Nesse momento, a sobrancelha de Kushina se contraiu. Ela sabia. Ela simplesmente sabia. Aquele desgraçado do Kazuyama definitivamente aproveitou a oportunidade para se vingar, acertando as contas enquanto ela estava fora de si. Kushina, acalme-se. Você precisa descansar. Vamos, eu te aceito de volta. Devido à transformação dela, Minato não se atreveu a levar Kushina diretamente para casa. Em vez disso, montou uma tenda nas proximidades para os dois. Agora que ela finalmente havia recuperado a consciência, era hora de retornar à aldeia para receber o tratamento adequado. Enquanto isso, Kazuyama, ainda no meio da aula com seus alunos, aceitou com alegria sua mais recente recompensa. Jin, o anfitrião detectou um ataque retaliatório durante a fase de fúria de Kushina. Causou extrema confusão e frustração. Recompensa especial. Resistência a dano aprimorada. Kazuyama, sistema, suas recompensas estão ficando cada vez mais estranhas. Alguns dias depois, junto a um riacho nas montanhas nos arredores de Konoha. Então você realmente achou que eu te trouxe aqui para um piquenique? Imaginei que isso fosse um treinamento. Kazuyama olhou para Minato e Kushina em seus trajes de treino, depois para Pakura vestida casualmente e finalmente para si mesmo. Ele ainda estava segurando comida para um piquenique. Toda a situação o deixou completamente sem palavras. Ele tinha feito um enorme favor a Minato e Kushina, e em vez de um encontro de agradecimento, eles o arrastaram para cá para ajudar a treinar alguém? Sério? Minato, como você conseguiu se casar? Meu Deus, será que ainda dá tempo de eu ir embora? Claro que não, Kazuyama. Você sabe que eu inventei essa técnica para que Kushina pudesse queimar o excesso de chakra da besta com cauda. Eu sei, mas eu já aprendi com você. Por que você não ensina a Kushina você mesmo? Minato deu de ombros, impotente. Não é tão simples assim. Claro, eu vi você usar a técnica naquele dia. Entendo o conceito, mas colocá-la em prática é outra história. Para ajudar Kushina a superar essa fase difícil mais rapidamente, espero que você possa dar uma mãozinha. A menção de uma nova técnica fez os olhos de Pakura brilharem. Ela perguntou, curiosa. Kazuyama, você inventou um novo jutsu? Que tipo é esse? Posso aprender também? Ao ouvir o interesse em sua voz, Kazuyama Geko percebeu que o piquenique de hoje estava perdido. Ele colocou a comida no chão. Tudo bem. Eu vou te ensinar. E Minato, Kushina é do clã Uzumaki. O Fuinjutsu deles é forte. Você não precisa que eu lhe diga isso. Comece a trabalhar em uma fórmula de selo reforçado para fortalecer o selo. Minato assentiu com a cabeça, indicando que já estava cuidando disso. Mas aprimorar uma técnica de selamento era tão difícil quanto criar um novo jutsu do zero. Então ele decidiu se concentrar mais no Rasengan. Pakura, você também deveria aprender. Essa técnica foi criada com base nas bestas com cauda. É bastante poderoso e não requer nenhuma afinidade elemental. Contanto que você tenha chakra, teoricamente você pode aprender. Tudo se resume a talento. E eu acho que você definitivamente tem talento. Pakura não conseguiu conter o sorriso ao ver aquilo. E assim, de repente, começou a aula de treinamento de Kazuyama Geko. O treinamento em Rasengan começou oficialmente. Como se viu, com um plano de treinamento bem definido, os três progrediram rapidamente. Para surpresa de Kazuyama, a primeira a compreender a forma básica do Rasengan foi Pakura. Ao final do dia, ela já conseguia condensar um Rasengan na palma da mão. Embora não tivesse todo o poder da técnica completa, a forma estava lá. Minato estava visivelmente abalado, enquanto Kushina se agarrava à sua melhor amiga, ansiosa para descobrir seu segredo. Pakura, como você conseguiu fazer isso? Kazuyama estava igualmente curioso para saber como ela havia descoberto. Pakura deu uma risada suave, deixou o Rasengan em sua mão desaparecer e então concentrou seu chakra. Num instante, uma enorme bola de fogo surgiu em sua palma, seu Kekkei Genkai. Ao ver a esfera flamejante, Kazuyama compreendeu imediatamente. Entendi. Sua técnica original já envolve concentrar chakra em uma bola de fogo com a liberação de queimadura. É por isso que seu controle de chakra é tão preciso. Formar uma esfera de chakra foi muito mais natural para você. Capítulo 410.
Pakura sorriu novamente. Sim, minha liberação de queimadura também foi criada usando um tipo de princípio de fusão. Para mim, esse jutsu significa simplesmente girar chakra em um padrão mais irregular. É bem fácil de entender. Ela dissipou a bola de fogo de sua liberação de queimadura e formou um Rasengan novamente. A manobra deixou Minato e Kushina atonitos, mas os dois se recusaram a admitir a derrota e continuaram treinando. Enquanto isso, Kazuyama Gekko voltou sua atenção para o preparo da refeição. Os estágios iniciais do treinamento do Rasengan não foram muito difíceis. O verdadeiro desafio era manter a forma e completar o movimento por inteiro. Então Kazuyama não os apressou. Deixou que eles tivessem o tempo que precisassem para descobrir. Afinal, um professor pode mostrar o caminho, mas o treinamento depende do aluno. Ele já havia ensinado todos os passos fundamentais. O que mais havia para fazer? Assim que todos dominassem o básico, poderiam avançar. Assim que Kazuyama terminou de preparar os ingredientes, uma ovação irrompeu do lado de Minato. Acontece que Minato também conseguiu dominar o Rasengan, formando uma esfera de chakra azul brilhante em sua mão. Ao ver isso, Kushina cerrou os dentes e se esforçou ainda mais para controlar seu chakra. Kazuyama acenou para que se aproximassem, indicando que precisavam de uma pausa rápida. Minato aproximou-se e observou cozinhar com interesse. Eu não esperava que você soubesse cozinhar, Kazuyama. Kazuyama lançou-lhe um olhar. Você se esqueceu que eu tenho um irmãozinho? Se eu não cozinhasse, ele morreria de fome. Só então Minato se lembrou. Kazuyama não estava apenas sozinho, ele também era o chefe do clã, com seu irmão mais novo, Ayate Gekko, em casa. Pensar em Ayate fez Kazuyama suspirar. Ultimamente Ayate estava completamente focado em Kenjutsu, negligenciando seu treinamento de Kekkei Genkai, o que deixava Kazuyama frustrado. O clã deles era especializado na técnica de fuga transparente. Ele deveria ter dominado isso primeiro, mas Ayate não tinha talento para isso, e a única razão pela qual ele sequer treinou um pouco foi porque Kazuyama o obrigou. Em vez disso, ele era obcecado por Kenjutsu. Do ponto de vista de Kazuyama, esse era um caminho completamente equivocado. De repente, Kushina gritou com a voz cheia de entusiasmo. Eu consegui! Olha só, eu também consigo! Ela também conseguiu formar o Rasengan preliminar. Com um sorriso de orelha a orelha, ela correu em direção a ele segurando o Rasengan, mas em sua empolgação, não prestou atenção onde pisava. Bum! Uma nuvem de fumaça engoliu todos. Quando a visão se dissipou, Kazuyama e os outros ficaram sem palavras, observando Kushina usar seu Rasengan incompleto para lançar raios em círculos no chão. Os cantos de suas bocas não puderam deixar de se contrair. Ao mesmo tempo, a comida que Kazuyama Gekko havia preparado também foi levada pelo vento, fazendo com que sua boca se contraísse enquanto ele soltava um rugido furioso. Kushina, isso foi de propósito? Se você está com fome, vá matar Minato de fome. Eu e a Pakura ainda precisamos comer. Caramba! Kushina parecia um pouco envergonhada pela bagunça que havia causado. Afinal, fora ela quem acidentalmente fizera a refeição voar pelos ares. Mas, num lampejo de inspiração, ela rapidamente mudou de assunto. Ah, não foi minha intenção. Aliás, Kazuyama, você já deu um nome para essa técnica? Eu bolei uma muito boa. No instante em que ela mencionou dar um nome, os olhos de Minato brilharam. Um nome? Eu também tenho um. Vamos chamá-lo de Onda Espiral Kazuyama estilo duplo. Os três se viraram para encará-lo com expressões de desprezo. Minato, que nome horrível é esse? Soa péssimo. Estou te dizendo, o nome que eu pensei é muito melhor. O quê? Kazuyama Gekko nem hesitou. Rasengan. Os três ficaram paralisados por um instante ao ouvirem o nome, especialmente Kushina. Por que aquele nome soava tão parecido com o que ela tinha em mente? Ela também pretendia usar espiral no nome, só que com bola no lugar. Afinal, a técnica foi desenvolvida por Minato e Kazuyama com base na Bijudama. Mas Maru também soava bem. Ótimo nome. Rasengan. Sim, vamos usar o Rasengan. Kushina foi a primeira a elogiá-lo, seguida por Pakura. Minato inflou as bochechas, ainda convencido de que seu nome era melhor. Jin. Detectado que o anfitrião adicionou descaradamente o nome Rasengan à sua lista de criações pessoais, roubando o crédito de Kushina e Namikaze Minato. Recompensa especial, mais 30% na proficiência em transformação da natureza Rasengan. Jin. Quando o progresso atingir 100%, o Rasengan poderá evoluir ainda mais. Kazuyama ficou bastante satisfeito com a recompensa. Afinal, o Rasengan já era uma técnica de Rank A e com a transformação da natureza, poderia ser aprimorado para Rank S. Adicione um modo sábio a isso, e não demoraria muito para que ele começasse a lançar Rasengans como fogos de artifício. Os dias de treinamento passaram rapidamente. Num piscar de olhos, passaram-se vários meses. Durante esse período, os três dominaram o Rasengan, e mais uma vez Pakura se destacou. Kazuyama chegou até a chamar sua esposa de mensageira do Rasengan, porque ela havia descoberto sozinha como aplicar a transformação da natureza ao Rasengan. Observando aquele Rasengan avermelhado tomar forma, Kazuyama sentiu como se toda a sua visão de mundo estivesse desmoronando. Pakura era realmente tão talentosa assim? A resposta, absolutamente. Como uma das raras usuárias de Kekkei Genkai em Sunagakure, o dela não era herdado. Era algo que ela havia desenvolvido por si mesma. Graças ao seu controle total sobre o chakra, ela se tornou uma usuária da liberação de queimadura. Agora, com esse mesmo nível de domínio de chakra, ela estava se tornando cada vez mais hábil em usar o Rasengan. Kazuyama, o que você acha desta reunião? O que eu acho? Acho que vou ficar de pé. O que mais? Eu adoraria sentar também, mas será que tem espaço para nós lá dentro? Do lado de fora do prédio do Okage, Kazuyama Gekko e Namikaze Minato caminhavam lado a lado. A reunião ainda girava em torno da guerra. Mas com a guerra chegando ao fim, todas as principais aldeias ninja sofreram pesadas perdas. Dentre elas, Sunagakure e Komogakure foram as mais afetadas. Iwagakure e Kirigakure, tendo falhado em romper as linhas inimigas apesar de ofensivas prolongadas, não possuíam mais recursos para manter a guerra em andamento. E aí quanto tempo Fugaku-san? Vocês dois também conseguiram. Ao entrarem no prédio do Okage, deram de cara com Fugaku Uchiha, que também estava presente na reunião. Vale ressaltar que Fugaku agora havia se tornado o chefe do clã Uchiha. Tic, tic. Continua tão charmoso como sempre, chefe do clã Fugaku. Kazuyama Gekko, se você não sabe falar direito, então fique de boca fechada. E aquele incidente com os brinquedos do meu filho da última vez, foi você quem fez isso? Capítulo 411. O rosto de Fugaku Uchiha estava tomado pela raiva. Ele só descobriu mais tarde que Kazuyama Gekko já havia retornado à vila quando sua casa começou a ser assombrada. Provavelmente foi obra desse desgraçado. Só ele teria coragem de fazer uma coisa dessas. Que brinquedo? Não sei nada sobre isso.
Fugaku, agora que você é o chefe do clã, por que está agindo de forma tão distante conosco? Somos camaradas, amigos, como você pôde suspeitar de mim? Kazuyama apertou o peito, olhando tristemente para Fugaku que o encarava com raiva. Sua expressão não poderia ter sido mais trágica. Ao ver isso, Namikaze Minato balançou a cabeça e deu-lhe um tapinha. Chega, Kazuyama. Pare com essa atuação. Você não vê que o Fugaku não acredita em nada disso? Deixa ele continuar. Quero ver até onde ele vai. Enquanto os dois trocavam gracejos, Kazuyama fez uma pausa. Olhando para o rosto exasperado de Minato e para o olhar de desdém de Fugaku, ele caiu na gargalhada. Ele não se importava nem um pouco com as reações deles. Hahaha, vocês dois ficaram mais espertos. Nada mal, nada mal. Agora vocês não serão tão facilmente enganados quando estiverem lá fora no mundo. Viu? É isso que um verdadeiro amigo faz, sempre te ajuda a crescer. O que significa ser desavergonhado? Kazuyama Gecko era a definição perfeita. Mesmo agora ele conseguia transformar o preto em branco, deixando Minato e Fugaku completamente sem palavras. Eles trocaram um olhar e, em seguida, soltaram um longo suspiro. Pensei que já tinha visto os limites da sua falta de vergonha, mas estava enganado. Esse desgraçado ainda tem mais espaço para afundar. Droga! Fugaku fechou os olhos com força, sentindo como se tivesse sido esmagado por uma montanha. Era demais. Minato assentiu imediatamente em concordância. Os três continuaram em direção à sala de reuniões, conversando e rindo enquanto caminhavam. A reunião de hoje estava particularmente lotada. Do Hokage aos conselheiros e todos os chefes de clã, todos com influência em Konoha estavam presentes. O objetivo desta reunião é discutir a terceira grande guerra ninja, começou Hiruzen Sarutobi diretamente. A julgar pela situação atual, a guerra entrou em sua fase final. Tsunagakure e Komogakure já apresentaram acordos de cessar-fogo. Quanto a Iwagakure e Kirigakure, embora os combates continuem, a situação não é mais a mesma de antes. A guerra progrediu rapidamente desde o seu início, e os combates foram quase constantes. Começou com Tsunagakure, depois Komogakure, seguido por Iwagakure e Kirigakure. Konoha enfrentou mais uma vez um cerco de 4 vilas, e até mesmo a Megakure entrou na luta. E agora querem um cessar-fogo assim, sem mais nem menos. E quanto aos ninjas que morreram na Terra dos Rios e na Terra das Águas Quentes? Sou contra um cessar-fogo. Sempre que querem lutar, lutam, e quando querem recuar, simplesmente vão embora. Desta vez mantivemos a vantagem, repelindo tanto Tsunagakure quanto Komogakure. Devemos ampliar essa vitória. Todos na sala ficaram atonitos com essa declaração, não vinda do belicista de sempre, Danzou Shimura, mas da outra conselheira Hokage, Omura Mitokado. O conselheiro de óculos e aparência erudita causou uma impressão inesperada desta vez. Até Kazuyama teve que admitir, depois de uma postura tão fortemente pró-guerra, o cara até que parecia um pouco descolado. Ao ouvir suas palavras, a expressão de Hiruzen tornou-se séria. Ele lançou um olhar discreto para Danzou, mas infelizmente não percebeu nada suspeito. Lady Mito, acho que suas palavras são um pouco extremas. Embora tenhamos conquistado a vantagem na guerra, sacrificamos muitos de nossos camaradas para isso. Agora é o momento de usarmos nosso poder absoluto para suprimir as outras 4 aldeias ninja e entrar em um período de paz, não para começar outra batalha. Como representante da mais alta inteligência de Konoha, o rosto marcado por cicatrizes de Shikakunara estava solene enquanto ele permanecia de pé diretamente em frente ao Omura Mitokado. Ele era membro da facção que defendia a paz. Um encontro pacífico transformou-se em mais um campo de batalha, com ambos os lados trocando golpes. Kazuyama Gecko recostou-se na cadeira, entediado, e espreguiçou-se confortavelmente. Ele teve que admitir que a cadeira era bem feita e bastante confortável. Suficiente. Shikaku Mito, vocês dois, falem um pouco menos. Hiruzen Sarutobi deu um passo à frente para interromper o debate entre os dois lados, em seguida disse lentamente. Nunca defendemos a guerra, então Mito, não vamos começar uma guerra. O rosto de Omura Mitokado se contorceu em desagrado ao ouvir essas palavras, e ele retrucou. Mesmo que você não ataque as 4 grandes vilas ninja. O que dizer de Amegakure? Anzo da Salamandra violou abertamente o acordo original, juntou-se ao campo de batalha e massacrou nosso povo. E quanto a isso, a notícia de que Anzo da Salamandra estava liderando um ataque a Konoha já havia se espalhado pelos altos escalões de Konoha. Era inevitável. Até mesmo Hiruzen Sarutobi ficou irritado. Ele realmente não esperava que Anzo da Salamandra quebrasse o acordo original. Isso é fácil. Vamos revidar da mesma forma que ele nos ataca. Ele é só um peixe fedorento. Eu ficaria feliz em ir para Amegakure e causar problemas para eles. Uma voz repentina chamou a atenção de todos. Kazuyama Gecko, que estava cochilando, acordou com um brilho frio nos olhos e se ofereceu para ir. Aqueles que o conheciam ficaram surpresos, pois ele era um sujeito preguiçoso que raramente tomava a iniciativa. Kazuyama Gecko, você está falando sério? A situação em Amegakure. Velho, pare com isso. Anzo da Salamandra nos provocou abertamente e nos causou danos consideráveis no campo de batalha. Como podemos não retaliar? Ele realmente pensa que não temos temperamento? Kazuyama interrompeu Hiruzen Sarutobi abruptamente, impedindo de continuar a falar. Sua postura era firme. Ele estava determinado a ir a Amegakure e causar problemas. Aquele maldito Anzo, como se atreveu a bater nele e ainda por cima traí-lo? Não era da sua natureza não retaliar. Ao verem o ódio no rosto de Kazuyama, todos entenderam imediatamente que ele havia sofrido uma derrota no campo de batalha e queria vingança. Nesse caso, concordo com a sugestão de Kazuyama Gecko. Deixe-o liderar a equipe até Amegakure. Não precisa, liderar a equipe é uma decisão muito cautelosa. Eu mesmo irei, lutarei e fugirei. Mesmo que ele seja um semideus, não conseguirá me pegar, então não poderá apontar o dedo para a aldeia. Omura Mitokado queria enviar uma equipe pequena, mas sua sugestão foi rejeitada de imediato. Kazuyama estava acostumado a ir sozinho e não queria levar um monte de peso morto consigo. Capítulo 412. Kazuyama, você está falando sério? Não é possível, ou... Minato olhou para seu bom amigo, mas Kazuyama simplesmente balançou a cabeça negativamente. Não se preocupe, esta missão é minha. Se eu não fizer isso, Ibuzi vai me amaldiçoar todos os dias, e eu nunca mais voltarei. Deixando para trás essa declaração ousada, Kazuyama Gecko recostou-se na cadeira e silenciou. Seu súbito pedido para ir à batalha comoveu a todos, não por sentimentalismo, mas porque ele agora era conhecido como as Estrelas Gêmeas de Konoha. O fantasma de Konoha. Ele tinha força para cumprir seu dever. Muito bem, então isso é tudo por hoje em Amegakure. Kazuyama, venha me ver depois da reunião. Com essa questão resolvida,
seguida, Hiruzen Sarutobi passou para o próximo tópico. Nesta guerra, embora nossa aldeia tenha perdido muitos camaradas, jovens talentos promissores estão surgindo. Estou ficando velho e quero escolher um sucessor para se tornar o quarto Hokage. O salão inteiro explodiu em aplausos. Ninguém, incluindo Danzou, esperava que Hiruzen fizesse tal anúncio agora. Lorde Hokage, isto. Shikaku Nara estava prestes a falar, mas Hiruzen levantou a mão para impedi-lo. Esta é a minha decisão. Já não sou jovem. É hora de alguém mais capaz liderar a aldeia. A vila precisa de sangue novo, e o próximo Hokage nos levará adiante. Assim que ele terminou, vários Zambu apareceram na sala de reuniões e colocaram um quadro negro atrás dele. Agora todos podem enviar nomes de candidatos. Espero que pensem bem antes de fazer suas indicações. É claro que uma vez compilada a lista, ela será submetida à mansão do Daimyo para confirmação, e o quarto Hokage será escolhido. O Hokage geralmente é escolhido por seu antecessor. Por exemplo, o próprio Hiruzen Sarutobi foi nomeado diretamente pelo segundo Hokage, Tobirama Senju. Naquela época, não era necessária a aprovação do Daimyo, afinal, o clã Senju dominava Konoha. Mas com o tempo, o clã Senju entrou em declínio, e outros clãs importantes gradualmente se tornaram a espinha dorsal da vila. Com o escritório do Daimyo do País do Fogo agora envolvido na seleção do Hokage, o consentimento deles era necessário. Quando Hiruzen terminou de falar, a sala ficou em silêncio. Todos ainda estavam processando o que acabará de ser dito. Apenas os olhos de Danzou brilhavam. Para ele, aquela era a oportunidade que esperava. Com a saída de Hiruzen era a chance dele ascender. Nesse caso, não recusarei. Hiruzen, você pode achar que está velho demais, mas eu não. Sob minha liderança, a vila irá ainda mais longe. Essa foi a primeira vez que Danzou falou na reunião, declarando sua intenção de se tornar Hokage. Danzou como Hokage. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Hiruzen, acho que deveríamos ser mais proativos. Eu apoio Danzou. Omura Mitokado claramente não estava satisfeito com a relutância de Hiruzen em atacar primeiro. Ele não perdeu tempo em declarar seu apoio a Danzou. Uma risada repentina quebrou a tensão, chamando a atenção de todos. A origem da risada foi Kazuyama, que agora parecia um pouco envergonhado. Ele não tinha a intenção de rir, simplesmente não conseguiu se conter. Kazuyama Jeko, do que você está rindo? Danzou olhou para o jovem à sua frente com uma expressão de desagrado. Bem, ele já não era mais uma criança. Eu disse que não pude evitar. Você acredita em mim? Kazuyama conteve o riso, mas seu rosto ainda parecia prestes a explodir em risos novamente. O que exatamente você está tentando fazer? Ou você está dizendo que tem um problema com eu me tornando Hokage? A voz de Danzou estava carregada de irritação, seu tom repleto de clara hostilidade. Bem, como devo dizer? Lorde Danzou, se não me engano, o senhor tem mais ou menos a mesma idade que o Lorde Hokage, certo? O Lorde Hokage está se aposentando, e você quer assumir o cargo? Está tentando se matar de trabalhar? Você é realmente a personificação da classe trabalhadora, com alma de trabalhador e tudo. Os verdadeiros trabalhadores são os senhores do mundo, não é mesmo? Kazuyama não se importava nem um pouco se provocava Danzou. Na verdade, essa era toda a sua intenção. Se não fosse por Danzou, Orochimaru teria sido forçado a deixar a vila tão cedo? Kazuyama teria sido alvo de perseguição por meses? Tudo isso porque aquele desgraçado havia traído Orochimaru. Já que estamos falando de candidatos, eu também tenho uma recomendação. Namikaze Minato. Os olhos de Minato se arregalaram em choque ao olhar para o amigo. Ele jamais esperara ser indicado, especialmente dessa forma. Namikaze Minato, o relâmpago amarelo de Konoha. Jovem, inteligente, poderoso, loiro, casado. Desperdiçar um talento como o dele ao não nomear Hokage? Isso seria uma verdadeira pena. Se isso não for suficiente, que tal Fugaku Uchiha? Claro, ele é um pouco mais velho, mas é inteligente, forte, tem cabelo preto, uma esposa e agora também um filho. Kazuyama não havia dito uma palavra antes, mas quando disse foi uma revelação bombástica. Ele indicou casualmente seus dois amigos mais próximos, ambos inegavelmente qualificados. Ninguém se opôs. Uma delas era o infame Flecha Amarelo, um pesadelo no campo de batalha. O outro era o atual chefe do clã Uchiha. Hiruzen Sarutobi observava as travessuras de Kazuyama com um leve sorriso. Ele gostava genuinamente desse seu tataraneto, e também não queria que Danzou assumisse o título. Na verdade, o sucessor que ele tinha em mente era Minato. Afinal, ele o conhecia melhor do que ninguém. Danzou, por outro lado, parecia uma nuvem de tempestade. Seu rosto estava completamente escuro. Antes que ele pudesse falar, Kazuyama interrompeu novamente. Se isso ainda não funcionar, acho que Shikaku é uma ótima opção. Alguém aqui se acha mais inteligente que ele? Já disse o que tinha para dizer. Estou indicando esses três. É isso. Kazuyama sentou-se novamente, sorrindo para Danzou. Os dois se encararam, presos em um impasse silencioso. Kazuyama, não brinque comigo. Eu não vou ser Hokage. Se eu tivesse que recomendar alguém, seria a Lady Tsunade ou o Sr. Jiraiya. Todos conhecem suas habilidades e personalidades. Shikaku recusou prontamente e acrescentou mais 2 nomes à lista. 2 dos lendários Sannin, candidatos sólidos e confiáveis. Afinal, Orochimaru já havia sido o principal candidato a suceder como Hokage. Muito bem, agora temos 6 candidatos. Alguém mais tem uma recomendação? Caso contrário, enviaremos a lista para a mansão do Daimyo para confirmação. A sala permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ninguém mais falou. Finalmente, Hiruzen se levantou e caminhou lentamente até o quadro negro atrás dele. Ele olhou para os 6 nomes ali escritos, depois se virou e disse: Muito bem. Sendo assim, selecionaremos provisoriamente esses 6 candidatos. Capítulo 413. Kazuyama, você está falando sério? Você e o Fugaku concorrendo para o Hokage? Como você pôde não nos avisar? Esse desgraçado provavelmente inventou isso na hora. Se ele quer ir atrás do Danzou, tudo bem, mas arrastar nós dois para isso? Após saírem do prédio do Hokage, os 3 caminhavam lado a lado com os braços em volta dos ombros uns dos outros bem. Na verdade, era Kazuyama Jeko quem mais se agarrava aos outros 2. Enquanto ouvia as reclamações deles, ele deu uma risadinha. Fugaku, você tem razão. Meu alvo é o Danzou. Você sabe o que aconteceu com meu sensei. Aquele desgraçado usou a situação para me oprimir repetidas vezes. Você acha que eu ficaria de braços cruzados aceitando isso? Ele se tornando Hokage? Que piada. O rosto de Kazuyama estava tomado pelo desprezo. Maldito Danzou. Se ele não revidasse, o cara realmente pensaria que ele era um banana. E tentar recrutá-lo para a raiz?
Podia esquecer. Cara, se o Orochimaru não tivesse desertado, ele seria o melhor candidato ao Hokage. É difícil acreditar que alguém do Sannin seguiria um caminho tão tortuoso. Minato franziu a testa. Mesmo agora ele não conseguia entender as verdadeiras intenções de Orochimaru, assim como seu mestre Jiraiya. Fugaku, por outro lado, era muito mais lúcido. Ele apenas buscava algo diferente. Se as informações estiverem corretas, e Orochimaru realmente partiu em busca de algum poder proibido, então o fato de ele não ter ferido ninguém na vila já diz muito. Mas quanto ao cargo de Hokage, definitivamente tenho interesse. O clã Uchiha é o maior de Konoha. Seria natural. Muito bem, seu desgraçado, me solte. Preciso chegar em casa e ver meu filho. Fugaku se desvencilhou do braço de Kazuyama e seguiu em direção ao distrito Uchiha. Naquele momento, ele era o modelo de homem de família, sua esposa e seu filho eram tudo para ele. Será que ele realmente tinha interesse em ser Hokage? Aquele cara, sinceramente, acho que tudo que ele vê agora é a Mikoto e o pequeno Itachi. Hokage? Ele não dá a mínima. Os Uchiha são sempre muito orgulhosos. Kazuyama observou Fugaku se afastar, seu sorriso desaparecendo gradualmente à medida que as lembranças da futura tragédia do clã Uchiha lhe vinham à mente. Mesmo que Obito não tivesse se tornado o executor, Madara já havia encontrado um substituto. Ninguém podia prever como o futuro se desenrolaria. Minato, dê o seu melhor. Você será Hokage um dia, não se esqueça dos seus irmãos quando isso acontecer. Tenho que me preparar. Anzo da Salamandra, hehe. Com a partida de Fugaku, Kazuyama deu um tapinha no ombro de Minato, pronto para ir também. Afinal, ele havia se oferecido para ir a Megakuri. Era hora de se preparar, a vingança não acontecia da noite para o dia. Ele pretendia garantir que Anzo da Salamandra jamais se esquecesse disso. Ser Hokage é uma responsabilidade. Se realmente couber a mim, darei tudo de mim pela vila. Mas Kazuyama, tenha cuidado em Amegakuri. Aquele homem não é de se intimidar. Ao ser lembrado por Minato, Kazuyama simplesmente fez um gesto de desdém. No segundo seguinte, ele desapareceu usando a técnica do deus voador do trovão. Vendo isso, Minato fez o mesmo, sumindo da mesma forma. Sem nem perceber, ele estava se tornando cada vez mais parecido com Kazuyama. Com um jutsu tão prático quanto o deus voador do trovão, por que se dar ao trabalho de andar? Kazuyama não voltou para casa, mas foi para a academia. Afinal, tanto sua esposa quanto seu irmãozinho estavam lá. No campo de treinamento, Pakura estava ministrando uma aula básica de ninjutsu. Os 3 jutsus básicos fizeram Kazuyama dar uma risadinha, mas ao lado, ele avistou um garoto com olheiras cumprindo castigo. Era seu irmãozinho, Ayate Geko. Irmãozinho, por que você está parado no canto? Você irritou sua cunhada de novo? Kazuyama Geko deslizou usando sua técnica de fuga transparente e ficou atrás de Ayate Geko, lançando a pergunta casualmente. Ayate não se mostrou nem um pouco perturbado. Não havia como confundir a voz do seu irmão mais velho. Não quero praticar ninjutsu. Se tiver tempo, prefiro aprimorar minhas habilidades com a espada. Meu kenjutsu já é bom o suficiente para derrotar todos na academia. Um dia serei o maior espadachim de Konoha. Nem mesmo a presa branca será capaz de me igualar. Minha cunhada confiscou minha espada e não me deixa mais treinar. Agora estou presa aqui como castigo. Ao ouvir isso, o rosto de Kazuyama ficou inexpressivo por um instante. Não era de admirar que Pakura tivesse jogado o garoto ali fora. Ele havia se perdido completamente na esgrima, obcecado além da redenção. Você mereceu. Por que diabos você está tão obcecado com esgrima? Qual o problema com nossa técnica de fuga transparente? Ou com o ninjutsu que temos ensinado a vocês? Você poderia eliminar alguém furtivamente, e prefere atacar com uma espada? O que você está pensando? Sua cunhada só está sendo gentil. Se fosse eu seu pirralho, eu te faria correr em círculos por Konoha, e sob o olhar atento de Seirin, Kazuyama estava ficando irritado. Ele havia se esforçado tanto para desviar aquele pirralho daquele caminho, e tudo foi arruinado por causa daquele maldito manual secreto que Orochimaru lhes dera de presente. Continue aí parado. Ele desativou sua técnica de fuga transparente e caminhou até Pakura. O quê? Você também viu? Seu irmãozinho realmente não te obedece. Ele insiste em praticar esgrima. O que devemos fazer? Pakura suspirou ao ver Kazuyama se aproximando. Ela realmente não tinha mais como lidar com Ayate. Não tenho nada a dizer. Vou pedir para o Uchiha Obito dar um jeito nele. Se não conseguirmos falar com ele, deixaremos que seus colegas o façam. Acho que Kakashi e os outros vão lidar com isso muito bem. Kazuyama deu um sorriso malicioso. Então o garoto está se rebelando? Ótimo. Mandei um bando de outros pirralhos para dar uma lição nele. Ele não conseguiu. Como irmão mais velho, era frustrante ver o quão pouca influência ele tinha sobre o caminho de Ayate. Reunião encerrada? Sim. Vou para Megakuri daqui a alguns dias. Tenho algo que preciso resolver. Kazuyama passou um braço em volta de Pakura e explicou seus planos futuros. Pakura franziu ligeiramente a testa ao ouvir as palavras dele. Para se vingar. Já adivinhou? Com esse seu temperamento, se a Megakuri não tivesse feito nada, você nunca teria se voluntariado. Essa é minha esposa. Você me conhece muito bem. Sim, é vingança. Não suporto levar um golpe sem revidar. Pakura sentiu com a cabeça. Ela não estava nem um pouco preocupada com a força de Kazuyama. Ele não ganhou o título de estrela gêmea de Konoha à toa. E com o que ela tinha ouvido sobre as ações de Megakuri na Terra da Grama, não era difícil adivinhar. Se Kazuyama estava indo para lá, com certeza era para se vingar. Nesse instante, um rugido furioso ecoou do topo do prédio da academia. Seu desgraçado. Se você não vai para a aula, então suma daqui. Este lugar é algum tipo de ponto de encontro para casais? Kazuyama revirou os olhos e olhou para a figura familiar, ninguém menos que o diretor da academia, Sakuma Taki. Capítulo 414. Ouvi dizer que você recomendou Namikaze Minato para Hokage na reunião? Por que não se candidatar? Sakuma Taki olhou para Kazuyama Geko, que agora era mais alto que ele, e fez a pergunta diretamente. Kazuyama lançou-lhe um olhar de soslaio e respondeu em tom de brincadeira. Eu? Hokage? Está falando sério? Não tem medo de que eu leve a vila direto para o abismo? Lembre-se, meu apelido é Fantasma, o completo oposto do Flash de Minato. Um de nós está na luz, o outro nas sombras. É como o Lord Hokage e aquele desgraçado do Danzou, e um caminha na luz, o outro se esconde nas trevas. E alguém nas trevas jamais deveria estar no palco principal. Além disso, não tenho nenhuma intenção de me tornar Hokage. O que tem de tão bom nisso?
Ficar preso na vila todos os dias? Não sou fã desse tipo de vida. Sakuma sentiu pensativamente. Ele não esperava que Kazuyama tivesse uma visão tão peculiar. Alguém que vive nas trevas e não se expõe aos holofotes. Se Danzou ouvisse isso, provavelmente morreria de raiva. Cuidado em Amegakure. Anzo não é fácil de lidar. Você não precisa me dizer isso. Já brigamos algumas vezes. Talvez eu não consiga matá-lo, mas vou garantir que ele não tenha paz, nem mesmo em seu próprio território. Ah, é? Quão forte ele é mesmo? Será que toda essa fama é justificada? Sakumo nunca tinha estado em Amegakure. Quando Anzo lançou seus ataques, Sakumo estava ocupado repelindo as forças de Tsunagakure. Ele nunca havia cruzado o caminho do próprio Anzo. Ainda assim, ele sempre apreciou a oportunidade de lutar contra oponentes poderosos. Como semideus do mundo ninja, Anzo era definitivamente alguém que ele gostaria de enfrentar. Ele está bem. Não é tão rápido quanto você, e a técnica de movimento dele também não é tão boa. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Sakumo. Era bom ouvir aquilo. Mas o restante da avaliação de Kazuyama apagou aquele sorriso por completo. Mas ele possui uma ampla gama de técnicas ofensivas melhores que as suas. Sua habilidade em armar armadilhas também é melhor que a sua. As bestas que ele invoca são enormes e causam danos incríveis, mais uma vez, melhores que as suas. Se vocês dois lutassem, eu diria que as chances seriam iguais. Mas em uma guerra, você não teria a menor chance. A besta que ele invoca pode cobrir o campo com gás venenoso com um único sopro. A boca de Sakumo se contraiu incontrolavelmente. Ele estava seriamente tentado a socar Kazuyama ali mesmo. Mas Kazuyama, ele simplesmente caiu na gargalhada e desapareceu de vista. Ao mesmo tempo, na divisão raiz. Aquele pirralho realmente teve a audácia de me responder mal. Ele realmente acha que ser apelidado de fantasma de Konoha lhe dá o direito de me desafiar? A expressão de Danzou Shimura era amarga, contorcida pela frustração. Os agentes da raiz que estavam por perto não ousaram dizer uma palavra. Todos sabiam que não deviam provocar seu comandante furioso. Lord Danzou, ele retornou do campo de batalha com mérito. Dado o que aconteceu com Orochimaru, é natural que ele guarde rancor de você. O que precisamos fazer agora é nos concentrar em como fazê-lo se acalmar. Se possível, elimine-o completamente. Um agente da raiz com olhos negros falou de repente. Sua voz era fria, carregada de intenções assassinas. Tatsuma, seu raciocínio não está errado, mas, neste momento, a força de Kazuyama Gekko já atingiu outro nível. Mesmo comparado ao seu professor Orochimaru, ele não fica muito atrás. Se decidirmos eliminá-lo, não poderá ser por nossas próprias mãos. Um brilho gélido passou pelos olhos de Danzou. Ele já havia tomado sua decisão, já que Kazuyama Gekko insistiu em ir a Megakure para se vingar, então que ele fique lá, permanentemente. 3 dias depois, Terra da Chuva. Que tempo horrível. Se não fosse por esta missão, eu jamais estaria aqui. Kazuyama Gekko estava encharcado da cabeça aos pés, e seu humor estava péssimo. Afinal, quem gosta de ficar molhado? Ele murmurava queixas sobre a chuva enquanto permanecia alerta, com os olhos atentos a tudo ao redor. Esta era Megakure. O perigo espreitava em todos os lugares. De repente, ele ouviu passos. Imediatamente ativou a técnica de fuga transparente e se escondeu. Um esquadrão de ninjas em patrulha apareceu. Ao vê-los, Kazuyama zombou. Assim que voltou da frente de batalha, Anzo reforçou a segurança em toda a vila. Será que ele já previa que alguém viria em busca de vingança? Que pena, velho, patrulhas regulares não vão me deter. A chuva dificultou o uso da técnica de fuga transparente, mas com uma rápida técnica de transformação, ele assumiu outra forma e caminhou confiantemente para Megakure. Assim que entrou, não hesitou, dirigiu-se diretamente às fontes termais. Ficar encharcado era uma sensação horrível. Recostando-se na água, Kazuyama já estava colocando seu plano em ação. Quem disse que ataques surpresas são só para pessoas? Nos reconditos mais escuros de Amegakure, inúmeras serpentes se reuniam, todas rastejando em direção a um único alvo. Kazuyama, você tem certeza de que enviar todas essas cobras vai funcionar? Não seria mais rápido se simplesmente sobrevoássemos e o atingíssemos diretamente? Aquela bijudama, parecida com um raio, foi incrível. Podemos dispará-la novamente? A voz de Shoumei ecoou repentinamente na mente de Kazuyama, repleta de entusiasmo. Claramente, ele havia se afeiçoado bastante ao poder destrutivo da bijudama. Shoumei, você está se precipitando de novo. Desta vez, estou aqui apenas para perturbar aquele velho desgraçado do Anzo. Não tenho intenção nenhuma de enfrentá-lo de frente. Kazuyama girava o sake em sua xícara com desdém, aguardando calmamente que a Megakure mergulhasse no caos. A noite caiu. Com exceção das unidades de patrulha, a maior parte de Amegakure já havia ido dormir. Foi então que o farfalhar começou. Inúmeras cobras venenosas deslizavam silenciosamente pelas ruas, movendo-se em direção ao castelo onde Anzo estava hospedado. Naquele momento, Anzo da Salamandra estava se reunindo com um convidado em particular. Ah, é? Então ele não é só meu inimigo, é seu também? Apunhalando pelas costas a estrela em ascensão da sua aldeia. Isso é tão típico do Danzou. Anzo encarou o homem à sua frente, Aburami Tatsuma, o braço direito de Danzou. Jovem, competente e inabalavelmente leal. Ele chegará a Megakure portando uma carta pessoal de Danzou, sua missão, obter a ajuda de Anzo para garantir que Kazuyama Gekko jamais retornasse a Konoha. Enquanto os dois conversavam, gritos irromperam repentinamente da rua. Cobras! Cobras demais! Estamos sob ataque. Tanto Anzo quanto Tatsuma franziram a testa. Cobras! Eles não precisavam adivinhar, Kazuyama havia chegado. Este foi o seu primeiro ataque. Então, ele está aqui. Será que Lord Anzo finalmente poderá extravasar um pouco e eliminar o fantasma que espreita nas sombras? As palavras de Tatsuma arrancaram um resmungo frio de Anzo, seu tom carregado de intenções assassinas. Meus assuntos não lhe dizem respeito. Mas aquele pirralho teve a audácia de vir ao meu território. Não vou deixá-lo sair vivo. Capítulo 415. Tatsuma Burami não disse nada, simplesmente seguindo o Anzo da Salamandra para fora da sala. No instante em que saiu, ficou paralisado de choque. Mesmo com seu treinamento na divisão raiz, seu coração disparou. Instantaneamente ele elevou o nível de ameaça de Kazuyama Gekko ao máximo. Cobras por toda parte. Uma teia emaranhada de serpentes vibrantes e multicoloridas deslizava pelos jardins do castelo, causando-lhe arrepios. Droga, esse cara realmente é digno de ser aluno do Orochimaru. Pensar que ele seria capaz de invocar tantas serpentes apenas para lançar um ataque a uma fortaleza? Recordando os feitos anteriores de Kazuyama no campo de batalha, quando ele próprio se transformou em uma serpente e atacou ao lado de 4 cobras gigantes.
Tatsuma de repente entendeu porque seu superior nutria um rancor tão profundo. Danzou Shimura, se eu não posso tê-lo, então o destruirei. Mesmo que eu o queira muito. Um talento como esse pertence à raiz. Seu pequeno desgraçado. Como ousa inundar meu castelo com cobras? Todas as unidades. Eliminem essas cobras venenosas imediatamente. E você? Que diabos está fazendo com essa tocha? Tentando incendiar o castelo? Anzo estava absolutamente furioso. Seu rosto inteiro se contorceu em fúria enquanto ele gritava ordens. Entretanto, Kazuyama Jeko saiu da casa de banhos com uma pequena cobra verde enrolada preguiçosamente em seu ombro. No instante seguinte, ele desapareceu da rua e reapareceu no ar. Olhando para o castelo infestado de serpentes, um sorriso frio surgiu em seus lábios. Tagorimi, usar tantas cobras. Você tem certeza de que isso não causará problemas? Esses podem não sair daqui vivos. Anzo não permitirá que seu castelo seja profanado dessa maneira. Tagorimi, ainda em sua pequena forma de cobra verde, lançou-lhe um olhar de soslaio com suas pupilas verticais e penetrantes e respondeu calmamente. Você já não foi até a borda externa da caverna Ryushi? Essas cobras, elas não chegam nem ao milésimo do que a caverna Ryushi abriga. São apenas cobras venenosas comuns que não trilharam o caminho verdadeiro. As cobras são de sangue frio. Você acha que eu me importo? Você acha que elas se importam? Kazuyama, desde quando você começou a se preocupar com isso? Isso não é típico de você. Kazuyama revirou os olhos ao ouvir o comentário dela. Bem, tecnicamente agora sou um discípulo dos sábios serpentes. Tenho que demonstrar um pouco de consideração pelas serpentes que cuidam de mim, não é? Mas se você diz que está tudo bem, então não estou preocupado. Ele exibiu aquele sorriso malicioso e familiar. Então ele fez um selo com a mão, e instantaneamente as serpentes começaram a se agitar descontroladamente, como se todas tivessem recebido uma ordem direta. O que momentos atrás era um cerco em grande escala, agora se transformou em um ataque generalizado. Anzo derrubou várias serpentes que avançavam com um único golpe, mas sua fúria só aumentou. Soem os alarmes. Quero todas as cobras expurgadas do castelo. E fique alerta, eu quero aquele pirralho morto. Tatsuma olhou para ele, depois para as cobras que se moviam desordenadamente pelo chão. Com um suspiro ergueu as duas mãos. O enxame de Kikaishui rompeu de suas mangas, formando uma densa nuvem de insetos que começou a eliminar as serpentes ao seu redor. Nesse instante, Tagorimi soltou um murmúrio suave, chamando a atenção de Kazuyama. Tagorimi, o que há de errado? Nada demais. Apenas senti uma assinatura de chakra diferente dentro do castelo, uma que não me agrada. Se eu tivesse que adivinhar, diria que pertence a um clã da sua Konoha. Kazuyama franziu a testa. Ele confiava nos instintos de Tagorimi, a energia natural lhe conferia um senso excepcional de chakra. Se alguém de Konoha estivesse ali, não era preciso ser um gênio para saber quem era. Tinha que ser alguém da raiz. Então Danzou realmente havia feito um acordo com Anzo. Só que agora, o alvo não era Nagato, era ele mesmo. Que engraçado. Se Danzou quisesse jogar, então que jogassem. O rosto de Kazuyama se contorceu em um sorriso zombeteiro. Mesmo que o próprio Danzou estivesse aqui pessoalmente, ele não se abalaria. Na pior das hipóteses, ele desistiria. Do que havia motivo para ter medo? O tom de Kazuyama Jeko era de puro desprezo. Quem quer que seja, se tiver a coragem de aparecer, eu acabo com todos eles. Afinal, saímos da aldeia e viemos para Megakuri. Acidentes podem acontecer aqui a qualquer momento. E além disso, antes que pudesse terminar, Kazuyama saltou para um terreno aberto. Assim que pousou, Tagorimi instintivamente ativou sua invisibilidade senjutsu, tornando-o invisível. Kazuyama agachou-se, colocou o dedo indicador no chão e começou a desenhar um círculo. Kazuyama, o que você está fazendo? Nada. Apenas um pequeno ritual de oração antes da batalha. Ele não disse mais uma palavra, totalmente concentrado no que chamava de ritual do círculo de maldição. E seu alvo? Ninguém menos que Danzou. Dentro do castelo, a batalha se intensificou. O enxame de serpentes atacava implacavelmente as defesas dos guardas. Mesmo com uma força de ninja de elite, o número de serpentes venenosas era avassalador, especialmente dentro das muralhas apertadas do castelo. Apesar de todos os seus esforços, muitos ninjas foram mordidos e mortos. Lixo inútil. Anzo da Salamandra estava furioso porque seus homens não conseguiam nem mesmo lidar com uma horda de cobras. Liberação de água. Sembon das 1000 chuvas. Incapaz de se conter, ele finalmente fez seu movimento. Uma onda de chakra de água surgiu, saturando todo o castelo com umidade. Gotículas de água se transformaram em milhares de Sembon, caindo como uma tempestade e ceifando impiedosamente tudo que se movia. Os ninjas de Amegakuri, familiarizados com as técnicas de Anzo, imediatamente se posicionaram em posição defensiva. Eles não tinham nenhum desejo de morrer ao lado das serpentes, especialmente não como alvos fáceis. Enfurecido, Anzo liberou toda a sua força. Cada Sembon foi lançado contra as serpentes invasoras, enviando suas almas de volta para a caverna Ryushi. Ah, é? Então ele já está se declarando? Esse velho não tem paciência, hahaha. Observando o massacre em massa de seu exército de cobras, Kazuyama deu uma risadinha. Tudo estava indo exatamente como planejado, embora ele não esperasse que Anzo cedesse tão cedo. Ele pensou que conseguiria aguentar mais um pouco. Bom, por hoje é só. Tenho bastante tempo para continuar jogando. Hahaha, Kazuyama, você é mesmo uma figura, mas eu gosto disso. Kazuyama prosseguiu com seu ritual de maldição, determinado a fazer Danzou pagar por tudo. Ele não estava nem um pouco preocupado com uma busca em grande escala pelas forças de Amegakuri. Não quando o castelo agora estava soterrado sob uma montanha de cadáveres de serpentes. Só isso já os manteria ocupados até o amanhecer. Não sobraria um pingo de energia para rastreá-lo. Exatamente como Kazuyama previu, quando a técnica de Anzo finalmente terminou, todas as cobras foram exterminadas, mas deixaram para trás um oceano de corpos. Saiam todos. Não quero nenhum desses monstros de corpo comprido ainda no meu castelo amanhã de manhã. Duan. Com o estrondo de uma pesada porta de madeira, os ninjas exaustos de Amegakuri trocaram olhares amargos. Mas no fim, eles não disseram nada e começaram a trabalhar em silêncio. Capítulo 416. Konoha Divisão Raiz. Você ainda não encontrou aquele desgraçado do Orochimaru? Ele tem as anotações da pesquisa sobre as células de Hashirama. Com apenas o que temos, o progresso é muito lento. Intensifiquem as buscas. Quero que o paradeiro dele seja encontrado. Danzou Shimura olhou com desdém para o relatório que tinha em mãos, o rosto contorcido em insatisfação. Os agentes da raiz que estavam diante dele assentiram nervosamente sem ousar falar. E aquele maldito Kazuyama Jeko. Desta vez a Megakuri será seu túmulo. O cargo de Hokage deveria ter sido meu desde o início. Que flecha amarelo.
Só um bando de moleques que acham que podem competir comigo. Enquanto Danzou desabafava sua frustração, a cadeira sob seus pés tremeu repentinamente. Rachadura. Baque. A cadeira, antes tão resistente, desabou em pedaços. Os olhos de Danzou se arregalaram em surpresa, mas, sendo um ninja experiente, ele rapidamente tentou se estabilizar e bateu os dois pés no chão para recuperar o equilíbrio. Pá! Caramba! Seu pé pisou diretamente em um pedaço irregular da perna quebrada da cadeira. Uma farpa afiada atravessou a sola do sapato e penetrou em seu pé. De forma bizarra, o sapato não ofereceu nenhuma proteção, como se nem estivesse lá. Uma dor aguda o atravessou e por um instante Danzou ficou paralisado. Os membros de elite da raiz à sua frente o encaravam em silêncio atônito. Eles não podiam acreditar no que viam. Aquele homem desgrenhado era mesmo o líder deles? A tal sombra do mundo ninja, Danzou Shimura? Quem foi o idiota que trouxe essa cadeira para cá? Isso é um lixo. Matem quem quer que seja o responsável pelos móveis do escritório. Todos imediatamente baixaram a cabeça, sem ousar encará-lo. Danzou conseguiu se recompor e mancando, dirigiu-se para a ala de pesquisa. A cada passo que dava, deixava uma pegada ensanguentada no chão. Na penumbra do corredor, os membros da raiz que viram a cena não puderam deixar de estremecer. Dentro do laboratório, pesquisadores com longos jalecos brancos trabalhavam arduamente. Quando viram Danzou se aproximar, correram para cumprimentá-lo. E então, outro contratempo. Um pesquisador carregando um frasco de reagente, fazendo sabe-se lá o que, aproximou-se com ele na mão. Assim que se aproximou de Danzou, seu pé escorregou. A garrafa voou de sua mão e se estilhaçou no chão, bem no caminho de Danzou. Infelizmente, Danzou ainda estava no meio do passo e pisou diretamente nos cacos de vidro. Craque! Uma dor lancinante rompeu de seu pé, e Danzou quase perdeu a cabeça. Me desculpe, Lord Danzou. Não foi por mal. Nem sei que idiota derramou água no chão, eu escorreguei. Sinto muito, Lord Danzou. O pesquisador estava petrificado. Ele sabia exatamente com quem estava lidando. Danzou, o homem que matava sem pestanejar. Ele ia morrer, sem dúvida alguma. Seu idiota. Seu maldito idiota. Eu te disse para se concentrar na pesquisa. Que diabos você está fazendo? O quê? O que é isto? De repente a expressão de Danzou mudou. Ele sentiu uma sensação de queimação sob os pés. Uma fumaça branca sibilou do chão. Então a dor tornou-se insuportável. Lord Danzou, isso é ácido fluorídrico. É corrosivo. É melhor você lavar o pé imediatamente ou pode haver danos permanentes. Um dos pesquisadores que usava óculos agachou-se e explicou a situação calmamente. Sem hesitar, Danzou girou, sacou a lâmina das costas e desferiu um golpe direto no pesquisador. Rachadura. No instante em que a espada desceu, Danzou usou força demais. O cabo permaneceu em sua mão, mas a lâmina se partiu no meio do golpe e caiu, perfurando seu próprio braço. Danzou, membros da divisão raiz. Pesquisadores. Lord Dan Danzou. Ninja médico, depressa. O pânico se instaurou na sala. Danzou havia se esfaqueado acidentalmente e a espada ainda estava cravada em seu braço. Jin. A técnica de maldição desenha um círculo e amaldiçoe você continua surtindo efeito. Alvo. Shimura Danzou. Estado atual. Ambos os pés feridos, braço direito ferido. Maldição quase completa. Falta apenas um pouco mais de dano. Kazuyama Jeko deu um sorriso tão largo que quase rachou seu rosto. Danzou idiota. Você finalmente está recebendo o que merece. Com os dois pés machucados e agora um braço também. Ele mal podia esperar para ver o que aconteceria a seguir. De volta à base da raiz, Danzou foi levado às pressas para a enfermaria. Os ninjas médicos estavam tratando os ferimentos em seus pés e braço, embora tudo tivesse corrido mais facilmente se seu superior não estivesse carrancudo como se quisesse matá-los a todos. Mate aquele desgraçado do laboratório. Não, espera. Poupe-o por enquanto, mas mantenha-o sob vigilância. Se ele não apresentar um novo relatório dentro de uma semana, execute-o. Ele não tem permissão para dormir. Só pode comer, beber e ir ao banheiro. Faça-o trabalhar. Se ele não morrer de cansaço, continue pressionando. Em sua fúria, Danzou arremessou o braço e o bateu com força na estrutura de madeira da cama. Com um estrondo alto, a prancha mal fixada se ergueu bruscamente e atingiu o rosto do ninja médico que o tratava. Assustado, o paramédico caiu para trás e derrubou o kit médico. Barulho. Todos os bisturis do kit se espalharam e perfuraram as pernas de Danzou. Uma fileira perfeita de bisturis sobressaía de suas coxas. Seus bastardos. Vocês todos querem morrer. Vou matar todos vocês. Estão todos planejando uma rebelião? Danzou surtou completamente. Aquele foi o pior dia da vida dele. Os membros da raiz que estavam por perto nem sequer ousaram respirar, temendo serem os próximos. O ninja médico caído se levantou rapidamente e começou a tratar Danzou novamente enquanto o caos tomava conta da sala mais uma vez. Lord Danzou, os homens enviados à mansão do Daimyo já partiram. O que você quer que façamos? Outro membro da raiz interveio, apenas para congelar ao ver seu superior deitado ali, coberto de feridas e instrumentos cirúrgicos, com a fúria emanando de cada poro. Danzou se obrigou a se acalmar, reprimindo sua raiva. Fiquem de olho. Quero saber quem o Daimyo escolherá. Sim, Lord Danzou. Ficaremos de olho. Finalmente, os desastres do dia chegaram ao fim. Danzou recostou-se na cadeira, sua aura completamente escura e pesada, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Entretanto, Kazuyama Jeko recebeu a notificação mental e pôs fim à maldição. Em seguida, ele se teletransportou para fora de Amegakure usando a técnica do deus voador do trovão. Com a aldeia em confinamento total, ele não ia abusar da sorte. Ele também não se demorou do lado de fora. Após alguns teletransportes rápidos, chegou à Terra dos Pássaros. Relaxando completamente, ele desfrutou mais uma vez das águas termais de um resort. Ele havia se metido com o Anzo da Salamandra, humilhado Danzou. Só de pensar nisso, ele já sorria. Capítulo 417. No dia seguinte, ao meio-dia. Eca, essa pilha de cobras é realmente nojenta. Aquele desgraçado de Konoha, se eu ouvir de novo, juro que vou acabar com ele. Não me diga. Quem em sã consciência mandaria um bando de cobras atacar um castelo? Você devia ter visto a cara do Lord Anzo. Muito bem, chega de conversa. Mãos à obra. Se não limparmos esses cadáveres de cobra, toda a aldeia será afetada. Um grupo de ninjas de Amegakure havia sido reduzido a trabalhadores braçais, removendo as cobras que atacaram o castelo durante a noite. Eles não pregaram o olho e trabalharam sem parar, mas havia cobras demais. Anzo da Salamandra também não havia dormido, não porque não quisesse, mas simplesmente porque não conseguia. Sua fúria ardia com tanta intensidade que não lhe restava descanso.
Sua mente estava consumida por intenções assassinas contra aquele pequeno bastardo, Kazuyama Gecko. Lord Anzo, todas as serpentes do castelo foram eliminadas. As equipes de patrulha também começaram a procurar por Kazuyama Gecko, mas ainda não há nenhum vestígio dele. A expressão de Anzo escureceu. Ele sabia do que Gecko era capaz e não descontava isso em seus subordinados. Um homem capaz de ficar invisível e usar ninjutsu espaço-temporal não seria fácil de encontrar, a menos que se revelasse. Amplie a busca. Precisamos encontrá-lo. Ele cerrou os dentes. Custe o que custar, aquele desgraçado tinha que ser encontrado. Quem sabe o que ele faria em seguida? Anzo não tinha medo de tais truques, mas ter uma cobra venenosa daquelas por perto não era uma sensação agradável. Nesse instante, o ninja surgiu correndo. Lord Anzo, temos uma nova situação. Já de mau humor, Anzo foi interrompido novamente. Seus olhos se arregalaram de fúria enquanto ele rosnava. O que foi agora? Não me diga que aquelas malditas cobras voltaram à vida. O ninja estremeceu sob a fúria de Anzo, mas mesmo assim entregou o relatório. Lord Anzo, as serpentes estão mortas, mas alguns de seus cadáveres ainda estão liberando veneno. Vários de nossos homens já foram afetados. Além disso, várias armadilhas foram acionadas, todas elas envenenadas. Pelo que podemos perceber, algum tipo de jutsu foi gravado nas serpentes. A área onde os cadáveres estão agora está isolada. Quais são as suas ordens? A sobrancelha de Anzo se contraiu violentamente. Aquele desgraçado era demais. Usar cobras para atacar o castelo era uma coisa, mas ele também deixou armadilhas? Espalhar veneno pelos cadáveres? Colocar armadilhas em criaturas invocadas? Kazuyama Gecko tinha uma mente seriamente perturbada. Longe dali, na terra dos pássaros, Kazuyama Gecko espirrou enquanto saboreava uma deliciosa refeição. Hein? Aquele velho desgraçado do Anzo está me amaldiçoando ou algo assim? Deixei apenas algumas surpresas para trás, só isso. Sim, as cobras estavam mesmo armadas com truques, algumas armadilhas engenhosas que Gecko tinha aprendido com Orochimaru. Como gravar jutsus específicos neles e armazenar veneno dentro? Ele mesmo havia caído em uma dessas armadilhas quando invadiu o laboratório de Orochimaru. Agora, ele estava apenas usando esses mesmos truques em Amegakuri. Esperemos que Anzo tenha apreciado o presente. Chefe, outro pedido por favor. Seu arroz com omelete está bom demais. E acrescente mais 3 porções de takoyaki. Enquanto Kazuyama se banqueteava alegremente, Anzo sofria com uma forte dor de cabeça. Use liberação de terra para capturar as cobras e em seguida, queime-as até virarem cinzas com liberação de fogo. Não se deve deixar nenhum sequer. Vá agora. Seus subordinados assentiram imediatamente e saíram correndo. Assim que eles se foram, Anzo pesou com força no chão, abrindo um grande buraco. Seu pequeno desgraçado. Se eu te pegar, eu mesmo te darei de comida para a salamandra para vingar Ibuzi. Desde a morte de Ibuzi, Anzo estava consumido pela raiva. Ele estava treinando uma nova salamandra, mas, independentemente de tudo, o vínculo que havia construído com Ibuzi ao longo dos anos era insubstituível. Nem mesmo outra salamandra conseguiria ocupar o lugar de Ibuzi. Sem mencionar que a nova versão não conseguia armazenar nem de perto a mesma quantidade de veneno ou produzir um gás tão letal quanto o Ibuzi. Aquele pirralho de Konoha, volte e diga ao Danzou que eu aceito o plano dele. Contanto que isso obrigue aquele pirralho a se mostrar, eu o matarei com minhas próprias mãos. Estou disposto a cooperar. Após uma noite de caos tóxico, Anzo só tinha um pensamento em mente: matar Kazuyama o mais rápido possível. Todo o resto podia esperar. Aburami Tatsuma esboçou um leve sorriso. Ele esperava que Anzo concordasse. Kazuyama era simplesmente perigoso demais. Não só atormentar a Lord Danzou incessantemente, como nem mesmo Anzo conseguirá escapar do veneno que ele deixava para trás. Muito bem. Voltarei imediatamente à vila e levarei uma equipe a Megakuri para discutirmos como lidar com Kazuyama. Quanto a como neutralizar sua técnica do deus voador do trovão, tenho certeza de que Lord Danzou tem um plano. Deixando para trás a promessa de retornar, Tatsuma partiu diretamente para Konoha. O olhar de Anzo tornou-se frio. Se pudesse escolher, jamais trabalharia com alguém como Danzou. Ele sabia muito bem que tipo de homem aquele era. Não chamavam de a escuridão do mundo ninja à toa. Danzou não tinha limites. Alguém, avise as equipes de patrulha. Ampliem o raio de busca para 160 quilômetros além da vila e fiquem de olho no céu. Aquele pequeno desgraçado consegue ficar invisível e consegue voar. Fiquem alertas. Se o virem, informem imediatamente. Anzo estava sendo cauteloso, mas não fazia ideia do que Kazuyama estava realmente tramando. 3 dias após o ataque inicial, Kazuyama ainda não havia retornado a Megakuri. Ele estava no laboratório de Orochimaru, comendo alguns petiscos enquanto observava Orochimaru se movimentar rapidamente. Como é que você tem tempo para me visitar? Tinha uma missão, mas está suspensa por enquanto. Oh, nada demais, só fui zoar com o Anzo. Aliás, o que tem naquele tanque de vidro gigante atrás de você? Água. Orochimaru olhou para o recipiente, um leve sorriso se formando em seus lábios enquanto respondia calmamente. Esse é Mangetsu Ozuki, aquele que você me enviou antes. Tenho mantido lá para estudar a estrutura física do seu clã. Kazuyama enfiou o último pedaço do seu lanche na boca e jogou a embalagem de lado com um gesto displicente. O olho de Orochimaru se contraiu ao ver a cena. Kazuyama não se importou nem um pouco. Batendo palmas até ficarem limpas, caminhou até o enorme tanque e deu uma batida nele. A água no interior ondulava bruscamente, e uma silhueta humana foi gradualmente surgindo à vista. No instante em que viu o rosto de Kazuyama, este se contorceu de fúria. E aí, mano, parece que a vida está te tratando bem. Você até engordou um pouco. Parece que entregar você ao meu sensei foi a decisão certa, afinal. Camarão e coração de porco. Uma traição absoluta. Mangetsu estava quase enlouquecido de raiva, mas completamente impotente. Estar à mercê de outra pessoa era uma sensação cruel e amarga. Capítulo 418. Muito bem, não toque no meu sujeito de teste. Mas está realmente interessante. É uma técnica secreta que altera o corpo físico. Isso me deixa ainda mais convicto. Existe um poder ainda mais misterioso lá fora no mundo. Afinal, Senjutsu pode não ser exclusivo das 3 grandes terras sábias. Orochimaru largou suas ferramentas e caminhou até o tanque. No instante em que Mangetsu Ozuki o viu, dissolveu-se em água e desapareceu. Prova clara do profundo medo que sentia de Orochimaru. Mas que tipo de missão permite que você tire um tempo para dar uma passada por aqui? Ah, nada demais.
Só estou me vingando daquele velho fóssil Anzo por me intimidar no campo de batalha. Coloquei um ninho de cobras no castelo dele, achei que seria bom dar um tempinho para elas lidarem com isso. Kazuyama se afastou do tanque que continha manjetsu e começou a examinar casualmente os itens na mesa de Orochimaru. Ele estendeu a mão para um frasco finamente trabalhado. Mas antes que ele pudesse tocar, uma mão surgiu de repente, recolhendo rapidamente todos os frascos da mesa e movendo-os para fora de seu alcance. O rosto de Kazuyama se contraiu ao ver a cena. Ele se virou para Orochimaru com um olhar exasperado. Sério? Você está usando sua técnica de modificação física suave só para proteger suas partes íntimas de mim? E você não tem medo de deixar cair algum deles? Orochimaru moveu-se com velocidade precisa, apreendendo os frascos sem pestanejar. Olhou para Kazuyama e disse secamente. Minhas mãos são firmes. Sempre foram. A propósito, Kazuyama, se você estiver livre, gostaria que você se dirigisse à região sudoeste do País do Fogo. Orochimaru mudou de assunto, despertando o interesse de Kazuyama. Sudoeste? O que existe lá fora? Percebendo a confusão nos olhos de Kazuyama, Orochimaru continuou. Há um orfanato ali. A diretora se chama Nono Yakushi. O que? Os olhos de Kazuyama se arregalaram. Nono Yakushi? Caramba, aquela mulher era uma figura importante. O que? Você a conhece? Isso não deveria ser possível. A identidade dela é um segredo absoluto. Mesmo que você fosse da Anbu, não deveria saber nada sobre ela. Orochimaru pareceu confuso, mas Kazuyama admitiu isso abertamente. Afinal, era apenas uma mulher. Não havia necessidade de esconder isso. Já entrei em conflito com Danzou. Agora sei muito sobre a raiz. Aquele velho desgraçado me causou inúmeros problemas. O rosto de Kazuyama estava tomado pela irritação. Antes que Orochimaru pudesse dizer qualquer coisa, ele se atribuiu a missão. Aquela Yakushi Nono. Devo trazê-la de volta? Lembro-me que ela é uma espiã e conhece ninjutsu médico. De que torná-la sua assistente não parece uma má ideia. Orochimaru esboçou um leve sorriso. Kazuyama o compreendia bem, fiel ao seu papel de estudante. Mas Orochimaru ainda assim fez um alerta. Tenha cuidado. Eu sei do que ela é capaz, mas Danzou também sabe. Receio que ele já tenha tomado uma atitude. Se não der certo, recuar. Ela é apenas uma pessoa. Se não conseguirmos contratá-la, encontrarei outra pessoa. Kazuyama assentiu com a cabeça, mas não tinha intenção de recuar. Era apenas uma pessoa, contanto que ela não tivesse retornado à vila, ele a capturaria pessoalmente se necessário. Melhor entregá-la a Orochimaru como assistente do que deixar Danzou transformá-la em espiã. Além disso, isso manteria uma mulher bonita em segurança. A Megakuri não estava nada pacífica ultimamente. O súbito ataque de cobras ao castelo deixou toda a aldeia em alerta máximo. Ninjas patrulhavam constantemente. Mas por mais que procurassem, não conseguiam encontrar o alvo. Lord Anzo, será que aquele desgraçado já foi embora? Procuramos durante 3 dias e ainda não encontramos nenhum vestígio dele. Anzo da Salamandra ouvia com uma expressão sombria. Ele se recusava a acreditar que Kazuyama Gekko já havia deixado a Megakuri. Uma saída tão limpa assim? De jeito nenhum. Continue procurando. Não baixe a guarda nem por um segundo. E quanto ao pessoal de Konoha? Eles já chegaram? Seu subordinado balançou a cabeça negativamente. O rosto de Anzo escureceu ainda mais com o gesto. Maldito Danzou. Ótimo, mantenham o patrulhamento. Não deixem ninguém entrar na vila. No instante em que as palavras saíram de sua boca, uma explosão gigantesca rasgou o ar. Bum! Todo o castelo tremeu violentamente. Ataque inimigo. Eles estão vindo de cima. Etiquetas explosivas. Muitas delas. Preparem-se para o impacto. As explosões continuavam, levando Anzo à fúria. Por quê? Porque aquele desgraçado sempre ia atrás do próprio castelo. Peguem ele. Quero aquele desgraçado preso agora. Ele avançou sozinho, acompanhado por uma onda de ninjas que corriam para fora. Mas assim que saíram, perceberam que não havia inimigo à vista. Nenhum vestígio de Kazuyama. Tudo o que viram foi algo parecido com uma pipa flutuando no alto, completamente coberto de selos explosivos. E agora as etiquetas estavam descendo uma a uma. Desgraçado. Pensar que ele zombaria de mim desse jeito. Liberação de água. Onda de colisão de água. Uma enorme onda de água se acumulou e foi lançada para o céu. O domínio da água de Anzo não era brincadeira, facilmente comparável ao do terceiro Mizukage. A torrente estrondosa engoliu os selos explosivos que caíam e a pipa por inteiro. Num canto sombrio de Megakuri, uma risada sinistra ecoou. Hehehehe. Anzo, você caiu nessa. Kazuyama observava a água agitada acima com um sorriso malicioso, suas mãos selando os movimentos rapidamente. A pipa feita de cristal de liberação se estilhaçou, seus fragmentos se fundindo com as etiquetas explosivas e a água. Ao mesmo tempo, os cristais começaram a assimilar toda a corrente de água. A expressão de Anzo mudou no instante em que ele percebeu que algo estava errado. Ele rapidamente cortou seu fluxo de chakra e escapou usando a técnica de cintilação do corpo de água. Ele conseguiu escapar, mas a cristalização já havia começado, e estava se espalhando mais rápido do que ele poderia ter imaginado. Em apenas alguns instantes, toda a onda de água se transformou em cristal sólido. De longe, parecia que o castelo tinha criado um chifre gigante e irregular. Mas o verdadeiro terror, os cristais estavam repletos de selos explosivos. Hehehehe, você lidou com as cobras. Agora vamos ver como você lida com uma montanha de cristais cheia de etiquetas. Vou explodir vocês, seus bastardos, em pedacinhos. Este foi o segundo presente de Kazuyama para Anzo. Os cristais eram incrivelmente resistentes. Removê-los exigiria força bruta. Mas se usar em excesso, as etiquetas detonariam. E quando isso acontecia não era um ou dois, eram centenas. Capítulo 419. Jin. Detectado que o anfitrião usou métodos extremamente repugnantes para reduzir o castelo de Anzo da Salamandra a ruínas. Que traição. Recompensa especial, 10.000 etiquetas explosivas. Kazuyama aceitou a recompensa de bom grado sem hesitar. Ao contemplar o castelo agora coroado com chifres cristalinos, ele riu tanto que quase se engasgou. Kazuyama, sua liberação de cristal é realmente útil. Você consegue até mesmo fazer algo assim? Aposto que Anzo da Salamandra está furioso neste momento. Shoumen encarou a estrutura cristalina, soltando um assobio baixo. O Kekkei Genkai de Kazuyama era realmente aterrorizante, ataque e defesa de nível de elite. É claro que Shoumen não sabia que, apesar de seu poder, a liberação de cristal tinha uma falha fatal. Kazuyama não estava disposto a compartilhar esse pequeno detalhe e melhor guardá-lo para si.
Se alguém capaz de contrariá-lo aparecesse, ele simplesmente o mataria na hora. Problema resolvido. Isso ainda não acabou. A cada 2 dias vou jogar uma bomba de cristal nele. Vamos ver como ele dorme depois disso. Ele se atreveu a me tocar, eu tive muita piedade dele. Há um ditado que diz, melhor ofender um cavalheiro do que um homem mesquinho. Infelizmente Kazuyama não era um cavalheiro, ele era um vigarista descarado. E a vingança de um conspirador se estendia dia e noite. Matá-lo? Não, isso seria fácil demais. Ele precisava deixar uma cicatriz tão profunda que Anzo jamais esqueceria. O quê? Já vai embora? Não vamos mexer mais com eles, né? Eu ainda acho que nosso raio da Bijudama foi incrível. A gente podia explodir aquele castelo em 1000 pedaços. Kazuyama lançou um olhar para Shoumei. Claramente, ele ainda não tinha se divertido o suficiente. Da última vez, explodir os 5 caudas até a morte com um raio de Bijudama tinha corrido um pouco bem demais. Tique, nem pense nisso. A Bijudama é estritamente proibida em tempos de paz. As coisas se acalmaram, então é melhor não usá-la. Mas, será que Vagakuri percebeu que os 5 caudas se foi? Cara, eu adoraria ver a cara do velho Onoki. Kazuyama desapareceu de Amegakuri mais uma vez usando a técnica do deus voador do trovão, com destino agora ao sudoeste da Terra do Fogo. Ele estava a caminho para ajudar Orochimaru a recrutar seu novo assistente. Ao mesmo tempo, os agentes da raiz já haviam chegado a Amegakuri. Contemplando o castelo agora esculpido em cristal, Aburami Tatsuma e os outros ficaram momentaneamente atônitos. O segundo Kekkei Genkai de Kazuyama Jeko. Liberação de cristal, hein? Não é à toa que Lord Danzou tem tão alta consideração. Com esse tipo de poder, tenho que admitir, ele é mais forte do que eu. Tatsuma era orgulhoso por natureza. O fato de ele ter dito aquilo significava que a cena diante dele havia causado uma profunda impressão. Muito bem, vamos nos encontrar com Anzo e começar a operação. Enquanto a Megakuri era mergulhada no caos pelas travessuras de Kazuyama, Vagakuri caiu em um silêncio pesado. Não era apenas o esforço de guerra vacilante. Seus Jinchuriki estavam desaparecidos há bastante tempo. Roshi, o hospedeiro do 4 Caudas, havia retornado brevemente, apenas para ter um desentendimento grave com o Tsuchikage. Agora ele desapareceu novamente e seu paradeiro é desconhecido. O outro Jinchuriki não havia retornado. Onoki temia o pior. Ele poderia já estar morto. Um golpe após o outro finalmente forçou Onoki a admitir a força avassaladora de Konoha. A ascensão constante de novas estrelas castigava suas forças sem cessar. Estamos recuando. Sofremos algumas perdas, mas nada muito grave. A maior parte de nossas forças está intacta. Considerando tudo, estamos em melhor situação do que Tsunagakuri e Kumogakuri. Sem outra opção, Onoki deu a ordem de retirada, marcando o fim do ataque de Vagakuri. Mesmo com o ataque de 4 nações, eles não conseguiram romper as fronteiras da Terra do Fogo. E por mais arrogante que Onoki fosse, nem mesmo ele podia fingir que Vagakuri sozinha conseguiria derrotar Konoha. Mais importante ainda, ele precisava investigar o desaparecimento de seu Jinchuriki. As armas mais poderosas da aldeia não desapareceram simplesmente. Isso não era normal. E quanto àquele maldito Anzo? Ele pegou o dinheiro e mesmo assim não conseguiu lidar nem com uma criança mimada. Kitsushi Shibito Azuma. Procure minuciosamente por An na Terra da Grama e na Terra do Norte. Mesmo que ele esteja morto, quero ver o corpo. E ofereça uma recompensa pela captura de Kazuyama Jeko e Namikaze Minato no mercado negro. 100 milhões de ryu cada. Não acredito que exista um único tolo disposto a atuar por essa quantia de dinheiro. Kitsushi e Shibito trocaram um olhar e assentiram com a cabeça, partindo em seguida rapidamente. Apesar de também estar do lado perdedor, Kirigakuri se saiu muito melhor que os outros. Simplesmente retiraram suas tropas para o país da água, sem se importar com o resultado. É claro que grande parte do mérito coube a Murin Uchiha. O 4º Mizukage agora era apenas um fantoche sob o controle de seu Sharingan. Entretanto, Nagato já havia entrado na Terra da Água para começar a construir uma nova base de energia. O mundo ninja parecia calmo na superfície, mas por baixo dela, correntes perigosas se agitavam. 3 dias depois, no sudoeste da Terra do Fogo, Kazuyama Jeko saiu da cidade com um cigarro na boca e uma das mãos esfregando a barriga cheia, caminhando em direção a uma montanha próxima. Ele exalou pesadamente, completamente exasperado. Sério, quem em sã consciência constrói um orfanato na base de uma montanha? Inacreditável. Se eu não tivesse perguntado por aí, nunca teria encontrado o lugar. A influência da raiz é realmente tão ruim assim. Já estamos tão longe da aldeia e eles continuam tão cautelosos. Ele sabia sobre Nono Yakushi, outrora um agente da raiz, um espião brilhante que eventualmente se cansou daquela vida e optou por administrar um orfanato. Ela havia tentado se libertar do controle da raiz. Mas aqueles que caminham na escuridão, raramente sobrevivem muito tempo sob a luz. Nos últimos 3 dias, ele não havia retornado a Megakuri. Em sua mente, aqueles cristais não eram algo fácil de lidar. Enquanto descia a trilha da montanha, uma modesta casa de madeira surgiu à vista. Kazuyama aproximou-se e bateu suavemente na porta. Ouviu-se um leve farfalhar vindo de dentro, e então a porta se abriu lentamente. Nono Yakushi olhou com cautela. Quem é você? O que está fazendo aqui? Kazuyama entregou casualmente a sacola que carregava cheia de lanches. Isto é um orfanato, certo? Vim visitar as crianças. Trouxe alguns lanches. Espero que elas gostem. Quanto a mim, eu sou Kazuyama Jeko. Os olhos de Nono se estreitaram por trás dos óculos. Ela reconheceu o nome. Hoje em dia, não havia um único ninja que não fizesse. Um Jounin de Konoha. Uma das estrelas gêmeas. O espectro do campo de batalha cujo nome abalou o mundo. Entre. Ao entrar, Kazuyama viu um grupo de crianças curiosas olhando para ele. Ele deu um leve sorriso, colocou o pacote de lanche sobre a mesa, puxou uma cadeira e sentou-se. Quero conversar com você sobre seu passado e seu futuro. Desde o momento em que o ouviu se apresentar, Nono Yakushi soube. Ele não estava ali apenas pelas crianças. Capítulo 420. Crianças, quando alguém lhes dá um presente, o que vocês dizem? Nono não respondeu diretamente a Kazuyama Jeko. Em vez disso, sorriu suavemente para as crianças que se aglomeravam em volta do saco de lanches. As crianças se viraram rapidamente para ele e gritaram juntas. Obrigado, tio.
Obrigado pelos presentes, tio. A boca de Kazuyama se contraiu. Tio? Ele tinha apenas 20 e poucos anos. Como diabos ele já era tio? Podem aproveitar os lanches. Preciso conversar um pouco com a diretora. Podemos ter um pouco de privacidade? As crianças, entusiasmadas com o que tinham ganho, dispersaram-se alegremente e saíram da sala de estar. Agora restavam apenas Nono Yakushi e Kazuyama. As crianças foram embora. Então vamos ao verdadeiro motivo de você estar aqui. Não estou com a Raiz e não estou aqui em nome de Danzou. Portanto, não há necessidade de ficar em alerta. Você sabe quem eu sou? Não sou daqueles que ficam à espreita nas sombras para ameaçar as pessoas. Logo de cara, Kazuyama tentou acalmá-la. Ele precisava que ela trabalhasse com Orochimaru de livre e espontânea vontade, não como uma marionete sem vida. Então por que você está me procurando? Você deve saber que eu saí da aldeia. Agora sou apenas diretora de escola, nada mais. Nono era tão espiã de elite quanto um dia fora. Seu tom permanecia calmo, sua expressão indecifrável, mas ela estava em alerta máximo. Kazuyama falou devagar. Estou aqui porque preciso da sua ajuda. Você pode ter deixado a vila, mas suas habilidades não o abandonaram. Quero que você deixe a Terra do Fogo comigo e siga para a Terra das Cachoeiras. Meu sensei Orochimaru está lá agora. Ele mencionou você. Disse que você é um ninja médico excepcional e espera que você se torne seu assistente. Nono franziu a testa. Orochimaru? A pesquisa dele sempre flertou com o proibido. Não quero ter nada a ver com isso. A resposta dela fez Kazuyama parar por um instante. Ela ajustou os óculos e continuou. Posso ter saído da aldeia, mas coletar informações ainda é algo natural para mim. Orochimaru traiu Konoha por causa desses experimentos. Não acredito que segui-lo levará a algum lugar bom. Alguém disposto a conduzir esse tipo de pesquisa. Hehe. O riso frio dela fez Kazuyama coçar a cabeça, sem jeito. Ele não esperava que ela fosse tão bem informada. Ainda assim, uma missão dada por Orochimaru era uma missão que ele não planejava falhar. Você acha mesmo que aquele velho desgraçado do Danzou vai te deixar em paz? A guerra pode parecer calma na superfície, mas é apenas isso, superfície. Na última reunião do conselho, Danzou estava pressionando muito para que continuassem atacando Iva e Keri. Você realmente acha que ele vai ignorar alguém como você? Um ex-agente de inteligência? E quando esse momento chegar? O que você acha que acontecerá com este orfanato? Foi uma ameaça? Talvez, mas Kazuyama estava apenas dizendo as coisas como elas eram. Afinal, era exatamente assim que Danzou agia na história original, todos eram apenas ferramentas para ele. O rosto de Nono escureceu instantaneamente. Outras pessoas podem não conhecer Danzou, mas ela conhecia. Como ex-integrante da Raiz, ela sabia muito bem o quão sombrio era aquele lugar, e o quão implacável aquele homem podia ser. Se ele a perseguisse novamente, essas crianças não estariam seguras. Eu gosto muito dessas crianças. Tenho certeza de que meu sensei também vai gostar. Ele esteve sozinho em Takigakuri durante todo esse tempo. Tenho medo que ele morra de solidão. Você seria seu assistente e as crianças, seus alunos. Não se preocupe, o Orochimaru que você conhece não é mais o mesmo Orochimaru. Posso garantir isso. Kazuyama recostou-se confortavelmente na cadeira, aguardando a resposta de Nono Yakushi. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, seus olhos percorrendo Kazuyama como se tentassem discernir a verdade por trás de suas palavras. Finalmente, ela soltou um suspiro silencioso. E como posso acreditar que Orochimaru realmente mudou? Você sabe que seu sensei fazia parte da Raiz, não é? Ele pode ter desertado, mas trilhou o mesmo caminho sombrio que eu. Por que eu deveria confiar em alguém assim? Kazuyama endireitou-se, energizado pela resposta dela. Ele precisava limpar o nome de seu professor. O professor Orochimaru está focado no desenvolvimento legítimo do ninjutsu agora. Ele está construindo sua própria escola de pensamento, algo totalmente original. Essas crianças prosperariam sob sua orientação. Bem, a estética das técnicas dele pode ser um pouco assustadora, haha. Mas quanto às coisas proibidas, isso é problema dele. O que posso prometer é que você e essas crianças estarão seguras. Isso eu garanto. Kazuyama já havia examinado o quarto mais cedo. Não havia sinal de Yakushi Kabuto entre as crianças. Ao que tudo indicava, sua interferência já havia encaminhado os acontecimentos para um rumo novo e imprevisível. Nono tirou os óculos e esfregou as têmporas. Takigakuri, hein? Nunca imaginei que Orochimaru escolheria esse lugar. Achei que seria algo mais neutro, como a terra dos campos de arroz. Kazuyama deu uma risadinha. Para alguém como Orochimaru, o país realmente não importa. Então, o que me diz, diretor? Aceitará meu convite e levará essas crianças para longe do caos da Terra do Fogo? Para ser sincera, as palavras dele a tocaram profundamente. Deixar a Terra do Fogo pode ser a única maneira de escapar de verdade da Raiz e de Danzou. Mas e as crianças? Elas eram tão pequenas. Como ela poderia transportá-las em segurança por um país tão vasto? Ao perceber a hesitação em seus olhos, Kazuyama foi direto ao ponto. Eu sei o que te preocupa, mas não vamos fugir às escondidas. Há cidades por perto. Basta alugarmos uma caravana. Tenho certeza de que meu sensei cobrirá as despesas. Quanto à partida, isso depende de você. Claro, quanto antes melhor. Tenho outras missões para cumprir. Nona acenou com a cabeça para mostrar que havia entendido. Vou falar com as crianças agora. Vai demorar um pouco para arrumarmos as malas. Vamos partir amanhã bem cedo. Partiremos ao amanhecer, mas a caravana fica por sua conta. Kazuyama ficou satisfeito com o resultado. Após deixar para trás uma kunai marcada, ele voltou para a cidade para cuidar do transporte. No dia seguinte, Nono Yakushi chegou à cidade com as crianças. Ao ver a curiosidade deles com os olhos arregalados, Kazuyama abriu a carteira novamente e comprou vários lanches para a viagem. Assim como a escolta contratada, Kazuyama partiu levando Nono e as crianças em direção à Terra das Cachoeiras. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.